Capítulo 191, Sou tratável? Roel havia recentemente afirmado mais uma vez que era de fato uma pessoa que perdoava. O continente Cia era um lugar misterioso cheio de poderes transcendentais e criaturas fantasmagóricas. Era muito diferente do mundo moderno de sua vida anterior, onde o dinheiro fazia o mundo girar. Aqui a influência do dinheiro foi bastante reduzida. Dito isto, dinheiro ainda era dinheiro. Podia não trazer felicidade, mas era quase certo que a falta dela trazia infelicidade. Ele poderia dizer isso com certeza por causa de suas experiências em sua vida anterior. Então, quando Roel viu as belas montanhas douradas brilhando sedutoramente sob os raios suaves do sol da manhã, de repente sentiu vontade de desmaiar. Era como se seu primeiro amor não realizado de repente tivesse batido em sua porta. Uma alegria indescritível brotou em seu coração, e foi rapidamente acompanhada pelo alívio por saber que ele finalmente conseguiria pagar sua dívida integralmente. A dívida era uma coisa assustadora. Estava constantemente pesando sobre você, invadindo suas finanças a cada tic-tac da segunda mão. Você poderia desviar os olhos dele, mas sua mente constantemente o lembraria de sua existência, ou às vezes, até mesmo de uma existência crescente. O medo de ter que pagar 30.000 moedas de ouro apenas para compensar os juros do empréstimo do sistema todo mês era definitivamente um grande terror. Se ele não pagar, isso pode levar ao desligamento do sistema. Parecia que uma mão silenciosa já havia se enrolado em seu pescoço, sufocando lentamente. Contanto que pudesse se livrar desse problema, não achava que perdoar Charlotte fosse grande coisa. Em primeiro lugar, ele não estava particularmente enfurecido por suas ações. Era só que o ridículo da situação e a noção humilhante de ser sequestrado por sua própria noiva haviam superado sua sensibilidade. Os humanos tinham a habilidade interessante de remodelar suas memórias de uma maneira que fosse conveniente para eles, e os montes dourados diante dele pareciam convenientes o suficiente para ele fazer isso. Que fui sequestrado para Rosa, ridículo. Atualmente, o Sr. Feldo, procurador do Feldo de Ascarte, estava considerando se deveria reformular este assunto como uma situação de emergência, onde Rosa lhe pagou uma quantia substancial de dinheiro para contratar sua ajuda para resolver alguns de seus problemas. Em qualquer caso, o importante era que Roel decidiu ceder ao seu sequestrador. Quero dizer, eu também queria revidar. Mas o que mais posso fazer quando alguém joga 1 milhão de moedas de ouro na minha frente assim? Rejeitar? Pareço um idiota. A compensação de Charlotte foi mais do que satisfatória para Roel. Aceitando o suborno, ele se sentiu obrigado a deixar de lado sua expressão rígida. Ou para ser mais exato, ele não conseguia mais manter uma cara séria com sua felicidade transbordando formigando seus músculos faciais. É realmente bom para mim tirar tudo isso. Não há problema algum, querido. Se você realmente gosta, podemos deixá-los aqui por enquanto. Não há necessidade disso. Era definitivamente agradável acordar com montanhas douradas todos os dias, mas o pensamento de que ele teria que gastar mais da metade para pagar sua dívida fez seu coração doer. Mas, como dizem, era melhor ter um rompimento rápido do que prolongar a dor. Já que ele tinha que fazer isso eventualmente, era melhor fazer logo para que ele não ficasse frustrado pensando nisso. Portanto, Roel escorregou cuidadosamente para fora da cama e mancou em direção aos caixotes de moedas de ouro. Charlotte gesticulou para os servos que empurraram o carrinho para sair da sala e fechar a porta atrás deles antes de correr para apoiar Roel. Com passos lentos, mas firmes, Roel finalmente chegou pelas moedas de ouro, e ele calmamente estendeu a mão. Posso não ser capaz de levá-lo comigo imediatamente, mas posso pelo menos fazê-lo desaparecer do ar. Roel tentou se distrair como uma distração da enorme perda que estava prestes a sofrer. Depois disso, ocorreu uma visão chocante que Charlotte nunca poderia imaginar. A enorme montanha de moedas de ouro foi subitamente reduzida a menos da metade de sua quantidade original em um piscar de olhos. Foi quase como um truque de mágica. Ponto de interrogação. Perplexa, Charlotte ficou ali olhando fixamente para a diminuta montanha de moedas de ouro, incapaz de descobrir o que estava acontecendo. A magia espacial era conhecida por ser extremamente profunda e evasiva, de tal forma que quase não havia registros confiáveis a respeito. De fato, o Diamond Riviere poderia ser considerado o auge do que a humanidade poderia fazer com a magia espacial no momento, e estava apenas construindo conexões espaciais. Por mais curiosa que Charlotte estivesse, ela não fez sua pergunta em voz alta. Ela sabia que todo mundo tinha seus próprios segredos, e isso era ainda mais para casas antigas como as Ascartes. O fato de que ele estava disposto a exibi-lo na frente dela já era mais que suficiente para mostrar sua confiança nela. Ela não queria tentar empurrá-lo. Alheio a ela, a mente de Roel estava em algo muito diferente no momento. Ponto de interrogação. As moedas de ouro foram recebidas. Ponto de interrogação. De acordo com a prioridade da dívida, todos os empréstimos relacionados à hipoteca serão pagos primeiro. Ponto de interrogação. Todos os empréstimos relacionados a hipotecas foram reembolsados. Ponto de interrogação. Saldo adicional na conta do usuário após o pagamento da dívida ter sido detectado. O sistema estará procedendo ao pagamento de outros empréstimos. Ponto de interrogação. Todos os empréstimos foram pagos. Ponto de interrogação. O usuário cancelou sua dívida com sucesso. Valor total gasto: 650.000 moedas de ouro. Ponto de interrogação. A classificação de crédito do usuário subiu. Ponto de interrogação. A confiabilidade é a chave para o crédito fácil. É melhor ficar por um longo tempo do que ir para uma aventura curta. Tenha certeza, pois o sistema o acompanhará em sua jornada. Ponto.
Um monte de notificações apareceu no sistema, fazendo com que as sobrancelhas de Roel se erguessem. Ele teve que respirar fundo para suprimir todas as frustrações que assolavam sua mente. Que diabos? Como você se atreve a falar comigo sobre longo prazo depois de me cobrar as taxas de um agiota? Se não fosse por Charlotte, eu nunca seria capaz de desembolsar essa taxa de juros de 30.000 moedas de ouro todos os meses. Roel não podia responder em voz alta na presença de Charlotte, então ele só podia continuar respirando fundo para se acalmar. Ele olhou para a montanha de ouro diminuída diante dele, e não pôde deixar de sentir uma sensação de perda. Com um suspiro profundo, ele decidiu jogar o assunto para o fundo de sua mente. O dinheiro era precioso, mas o objetivo principal de Roel de ganhar dinheiro era arrancar suas bandeiras da morte e impedir o declínio de sua casa. De tal perspectiva, o dinheiro que ele gastou aqui definitivamente valeu a pena. Ele provavelmente teria que gastar ainda mais dinheiro para alcançar seus objetivos no futuro de qualquer maneira. A última aventura pela qual passou fez seu corpo desmoronar, mas ele conseguiu crescer substancialmente em troca. Ele provavelmente passaria os próximos anos escondido em casa lendo registros históricos enquanto digeria os poderes que ele arriscou sua vida para obter e convertê-los em sua verdadeira força. Mais importante, ele deveria tentar fazer um avanço agora que seu gargalo de origem nível 5 não o limitava mais. Pensando nisso, o conselho de Grandar insistindo que ele fosse em uma aventura fazia muito sentido. Por mais incríveis que as habilidades transcendentes fossem, assim como qualquer outra habilidade, exigia prática para aperfeiçoar. Ele não conseguiria praticar vasculhando registros históricos no conforto de sua própria casa. Charlotte, você tem alguma ideia de como posso me recuperar do meu estado atual? Roel queria ficar mais forte mais rápido, mas agora, a recuperação de seus ferimentos tinha precedência. Seria imprudente para ele tentar um avanço antes de se recuperar de volta ao seu estado de pico, e isso o deixou um pouco ansioso. Charlotte também entendia a importância desse assunto. Posso resolver o efeito colateral do toque glacial, mas sua perda de vitalidade e estado de profunda reanimação de mortos-vivos estão além dos meus meios de resolver. Teremos que consultar o tio Andreu sobre isso. Ele pode ser capaz de nos ajudar. André? Sim. Ele costumava ser um membro da equipe de aventureiros anterior do meu pai. Ele é um arquimago de origem nível 2. Também podemos consultar o tio Parker e a tia Lorin. Eles são transcendentes de nível 3 de origem, mas são especializados em cura. Charlotte rapidamente listou uma enorme série de nomes que incluíam alguns transcendentes de quem Roel ouvira falar enquanto servia como senhor do feudo procurador do feudo de Ascart. A lista de profissionais médicos de prontidão era satisfatória, e Roel expressou isso com um aceno de cabeça. Não era exagero dizer que Charlotte estava dando tudo de si por Roel desta vez. Com tantos transcendentes especializados trabalhando em uníssono, mesmo um homem que estava à beira da morte poderia ser rapidamente tratado de volta à saúde plena. No mínimo, ele gostaria de acreditar que sua condição não era tão terrível. Afinal, Isabela era alguém que viveu vários séculos atrás, e a indústria médica deveria estar melhorando constantemente ao longo do tempo, certo? Foi o caso em sua vida anterior, então deve ser o mesmo no continente Cia também. A irmã mais velha Isabela pode ser formidável, mas a era mudou. Com esses pensamentos em mente, o coração de Roel se acalmou um pouco. No entanto, o que ele não percebia era que, embora Isabela fosse de fato de vários séculos atrás, ela era uma das transcendentes mais prodigiosas daquela época. As coisas não eram tão simples quanto ele pensava. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 192, a tão esperada abertura. Quando foi a última vez que o sistema teve um evento? Roel teve que pensar em muito tempo atrás para encontrar a resposta para essa pergunta. E porque esse era o caso, era uma questão que valia a pena refletir. Se ele tivesse que encontrar uma palavra para descrever seu sistema, definitivamente seria preguiçoso. Ele assumiu um papel passivo em sua vida, reagindo apenas quando ocorreram incidentes especiais. A última vez que foi acionado foi quando ele voltou do primeiro estado de testemunha com Nora, mas a partir de então, ficou completamente silencioso. Enquanto Roel estava escondido em sua mansão vasculhando registros históricos, ele não reagiu nenhuma vez. Roel pensou que haveria um evento esperando por ele quando voltasse de seu segundo estado de testemunha, mas inesperadamente, o sistema não reagiu. Foi então que começou a suspeitar se era devido ao empréstimo que havia feito. E hoje, suas suspeitas foram finalmente confirmadas. Ponto de interrogação coisa? Ponto de interrogação reembolso do empréstimo concluído. Ponto de interrogação reinicialização da função eventos. 10%, 20%, 30%, ponto de interrogação reinicialização concluída, ponto de interrogação novo evento desencadeado, comemoração do pagamento da dívida. Coragem e sabedoria são forças vitais para superar desafios, mas a riqueza também. Tendo superado uma crise financeira, seu futuro será abençoado. Parece que eu subestimei você, hein? Você realmente tem todos os tipos de contramedidas no lugar. Em outras palavras, a razão pela qual houve tão poucos eventos até agora é porque eu devia dinheiro a você, ponto de interrogação. O sistema será forçado a desligar se o usuário não puder pagar a dívida, para libertar o usuário de tentações e incentivá-lo a pagar a dívida. A função eventos seria parcialmente desativada durante o período do empréstimo. O sistema busca a compreensão do usuário para isso. Ponto. Roel ficou em silêncio. Ele teve que admitir a contragosto que o sistema estava certo. Seus descontos geralmente eram bastante generosos e, para alguém como ele, que capitalizou descontos em pacotes e estocou rolos de papel higiênico em sua vida anterior, era simplesmente impossível resistir a isso. Se ele não conseguisse se conter e acabasse desperdiçando seu dinheiro em vários itens na loja do sistema, isso poderia fazer com que ele perdesse o prazo para pagar a dívida. Nesse caso, o sistema seria desligado e, então,
Seria tarde demais para arrependimentos. Voltar. Não faz sentido realizar um evento mais cedo, já que eu não tinha dinheiro sobrando de qualquer maneira. No entanto, é diferente agora, Roel murmurou para si mesmo enquanto colocava a xícara de chá em suas mãos. Ele esticou as costas preguiçosamente enquanto olhava pela janela. Fazia 1 hora desde que Charlotte lhe ofereceu uma generosa compensação no início da manhã. Depois de fazer as pazes com Roel, ela imediatamente começou a examinar sua condição. Ela descobriu que a mana na pequena garrafa cheia de alma dourada estava quase totalmente gasta, o que significava que ela havia sido ativada pelo menos uma vez durante a noite. Ontem, Charlotte estava ocupada preparando seus materiais para a reunião do Conselho Executivo das Soroffias, então ela não tinha dormido nada. No entanto, antes de sair, ela fez questão de passar e recarregar a mana na alma dourada, o que significava que ela realmente estava longe de seu lado por 3 horas. Saber que a condição de Roel estava piorando pelo menos uma vez em um período de 3 horas fez a tez de Charlotte escurecer. Pelo jeito, ela teria que adiar seus planos de trazer Roel para dar uma volta em Rosa daqui a 3 dias. Seria melhor se concentrar em lidar com sua doença primeiro. Além disso, ela teria que apressar a produção de ouro em Soul também. Com tantas coisas para lidar, ela rapidamente saiu da sala e foi direto ao assunto. Roel também não estava relaxando enquanto Charlotte estava fora. Ele rapidamente se lavou e bebeu uma xícara de chá que os servos prepararam para ele. Então, ele ordenou que os servos levassem o carrinho de moedas de ouro para a varanda aberta. Não demorou muito para que vários pássaros se reunissem ao redor da montanha de moedas de ouro por curiosidade, cantando alegremente uns com os outros. Observando essa visão, Roel finalmente estava aceitando que tudo era real. Ele sentiu como se tivesse realizado um dos maiores desejos que ele nutria desde sua vida anterior. A sensação de liberdade financeira o enchia de muita motivação para o futuro. Sentou-se vagarosamente em um dos sofás e mergulhou no sentimento de profunda realização. Foi tão tranquilo que Roel sentiu que poderia adormecer mais uma vez. Até que um dos pássaros de repente fugiu com suas moedas de ouro no bico. No momento em que um pombo guerreiro na galeria dos 100 pássaros das Soroffias escapou com 2 moedas de ouro na boca, Roel imediatamente congelou. O clima de lazer em que ele estava explodiu como uma bolha. O que acabou de acontecer? Acabei de ser roubado por um pássaro. Uma coisa é ser roubado por um humano, mas mesmo esses pássaros Soroffias se atrevem a roubar de mim também? O roubo inesperado deixou Roel furioso. O alegre chiurear dos pássaros rapidamente chamou a atenção dos servos ao redor, e logo, os mordomos, empregadas e guardas correram para o local para lutar contra os pombos de combate. A batalha durou uns bons 10 minutos antes que os pombos finalmente se dispersassem. Depois disso, o mordomo rapidamente caminhou até Roel e pediu desculpas a ele pelo incidente. Ele prometeu que tentaria encontrar as moedas de ouro e devolvê-las a ele. Esqueça, são apenas algumas moedas de ouro, não é grande coisa. Vendo como o mordomo estava nervoso, o velho estava praticamente encharcado de suor. Roel decidiu não levar o assunto adiante. Ele sabia que havia alguns pássaros que gostavam de colecionar objetos brilhantes, e era simplesmente em seus instintos. Seria ir ao mar desabafar sua raiva sobre esses servos inocentes. Além disso, também foi em parte culpa de Roel por exibir as moedas de ouro ao ar livre de qualquer maneira. O mordomo e os empregados da galeria dos 100 pássaros ficaram profundamente aliviados ao saber que Roel não ia prosseguir com o assunto. Semelhante a como os servos da mansão dos Ascartes tinham sua própria grande camarilha, o mesmo se aplicava aos servos da galeria dos 100 pássaros das Soroffias também. Eles foram os únicos que cuidaram de Charlotte ao longo dos anos, e eles a viram crescer de uma criança para uma bela dama. Era compreensível porque eles ficariam curiosos e preocupados quando ouvissem que Charlotte estava trazendo seu noivo de volta para a mansão. Esta foi a primeira interação real que os servos tiveram com Roel desde sua chegada, e a primeira impressão que tiveram dele foi boa. Além de sua prestigiosa posição como sucessor da Ascart House e sua bela aparência, ele também tinha uma personalidade gentil e magnânima. Todas essas qualidades fizeram dele um parceiro adequado para Charlotte, porém, havia apenas um pequeno problema. O corpo do jovem mestre Roel parece estar um pouco fraco. Era um motivo de preocupação, já que Charlotte era uma poderosa transcendente, sem mencionar que ela havia herdado a linhagem Yguelf, o que significava que sua vida útil era muito maior do que os humanos normais. Seria muito lamentável se seu marido morresse bem antes dela, especialmente considerando o atributo de origem leal de Soroffias. Alheio às preocupações dos servos, Roel estava olhando seriamente a lista de itens na página de eventos. Cajado da serpente de 9 cabeças, incompleto. Na era antiga, um rei malévolo nasceu das bestas demoníacas. Seu veneno era aterrorizante o suficiente para ameaçar os deuses, e sua capacidade de recuperação era quase impossível de conter. Levou milhares de anos depois que todas as 9 cabeças foram cortadas antes que as pessoas pudessem extrair seu saco de veneno e usar sua porção mais segura para criar um cajado. Efeito: a cabeça de uma serpente será invocada quando você infundir mana no cajado. A serpente carrega uma poderosa habilidade de recuperação, enquanto seus ataques carregam um veneno potente. Efeito colateral: velocidade de movimento reduzida. Preço: 1.000.000 moedas de ouro. Comemoração do pagamento da dívida. 70% de desconto em todos os itens listados. Cajado da serpente de 9 cabeças, incompleto. Preço com desconto: 300.000 moedas de ouro. Sentado ao lado de uma mesa redonda na sacada,
Roel tomou um gole de chá enquanto examinava com seriedade os itens disponíveis no sistema. Ele comparou lentamente os prós e contras de cada um dos itens e avaliou seu valor. O desconto de 70% em tudo listado na página do evento foi muito atraente para Roel perder. Talvez fosse porque não houve nenhum evento por muito tempo ou que o sistema estava se sentindo culpado por ocultar eventos secretamente dele. Mas independentemente do motivo, o desconto oferecido desta vez foi o maior de todos os tempos. Os pessimistas argumentariam que se poderia economizar 100% do dinheiro não comprando nada, mas a verdade é que Roel não estava comprando apenas para satisfazer seus desejos de consumidor. Em vez disso, ele sentiu que havia uma necessidade de investir em si mesmo, aumentando sua força. Para isso, ele estava disposto a abrir mão de seu dinheiro. Para ganhar algo, você teria que desistir de algo primeiro. A razão pela qual Roel foi capaz de tomar seu chá sem pressa enquanto cuidava de sua horda de moedas de ouro foi devido à sua disposição de gastar dinheiro em coisas importantes. Se ele não tivesse tomado o empréstimo do sistema e obtido o toque glacial, era provável que ele e Charlotte tivessem perdido a vida no estado das testemunhas. Apenas Puppet Master Douglas teria sido suficiente para acabar com a vida de ambos, muito menos Siri Darkness. Desta vez, o que chamou a atenção de Roel foi um item chamado Cajado da Serpente de 9 Cabeças, o item mais caro listado na página do evento. Era um artefato de arma, algo que Roel nunca havia comprado do sistema antes. Se você quer ir para algo, sempre vá para um melhor. Era geralmente um adágio terrível para se viver a vida, mas era uma história diferente quando os itens eram muito descontados. Fazia vários anos desde que Roel obteve o sistema, mas ele ainda não tinha gasto muito dinheiro na loja de moedas de ouro até o momento. Uma das razões era porque ele era pobre, e a outra era que ele estava mais focado em seu próprio desenvolvimento como transcendente do que na obtenção de equipamentos. Ele basicamente só gastou seu dinheiro fortalecendo seu corpo e avançando seu nível de origem. No entanto, a situação era diferente agora. Seu corpo era frágil e sua condição era terrível, tornando-o incrivelmente vulnerável. Embora confiasse na segurança das Sorofias, não achava que fosse sensato confiar sua própria segurança totalmente nas mãos de outra pessoa. Todo soldado que esteve no campo de batalha entenderia essa lógica, e foi um dos conselhos que os antecessores da militarista Ascart House passaram para cada geração seguinte. Roel definitivamente poderia se identificar com essas palavras também. Então, quando ele percebeu que não podia mais contar consigo mesmo, ele sentiu que era hora de ele pegar uma arma à mão, algo para que ele pudesse pelo menos se proteger, e o cajado da serpente de 9 cabeças, que poderia ser usado tanto para ataque quanto para defesa, parecia uma ótima ideia. Havia apenas uma pequena dúvida que ele tinha com a compra, a que se refere o incompleto. Roel murmurou para si mesmo, contemplativo. Com base na descrição, ele poderia dizer que era um item feito dos restos de um monstro lendário muitos anos depois de ter sido abatido. A partir disso, ele poderia facilmente fazer uma dedução. Os materiais não eram novos. Era do conhecimento geral que se deveria colher materiais de uma besta demoníaca logo após caçá-la. Caso contrário, a mana contida em seu corpo se dissiparia gradualmente. Normalmente, no 15º dia, a carcaça de uma besta demoníaca teria se transformado em um animal normal. Claro, como um monstro lendário. A serpente de 9 cabeças não era uma besta demoníaca comum, então não deveria ser avaliada usando os mesmos padrões. No entanto, depois de milhares de anos, seus materiais devem ter perdido muito de sua potência original. Muito provavelmente, o incompleto deve estar se referindo a isso. Então, devo comprá-lo ou não? Roel refletiu cuidadosamente sobre essa questão. Ele olhou para a montanha de moedas de ouro diante dele enquanto seus punhos se fechavam com força sob a mesa. Muito tempo depois, ele suspirou profundamente. Sistema, eu gostaria de comprar o cajado da serpente de 9 cabeças. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 193, um encontro tão esperado como era um cajado que originalmente valia 1 milhão de moedas de ouro. A maioria das pessoas provavelmente não teria uma resposta para essa pergunta. Mas hoje Roel teve a sorte de receber as credenciais para expressar sua opinião sobre o assunto. Sentado em uma cadeira confortável na varanda, ele examinou cuidadosamente o cajado de pau preto em suas mãos. A pequena montanha de moedas de ouro que estava diante dele um momento atrás já havia desaparecido sem deixar vestígios. Não se engane. 300.000 moedas de ouro era definitivamente uma quantia enorme, mesmo para a próspera Rosa. No entanto, todo esse dinheiro foi investido na compra de um bastão de 1 metro de comprimento. Para ser honesto, apesar de ser aquele que tomou a decisão, Roel ainda sentia que era um pouco irreal. É feio. Esta foi a primeira impressão de Roel do cajado da serpente de 9 cabeças. Apesar de sua terrível reputação, de acordo com a publicidade, não parecia tão esplêndido quanto ele imaginava. Parecia bem simples, era apenas um bastão preto brilhante, não parecendo diferente daqueles atiçadores de fogo que os aldeões usavam. Havia um ditado em sua vida anterior que os objetos divinos tendiam a parecer comuns. Os artefatos sencientes geralmente escondiam sua verdadeira forma e habilidades. Então era de se esperar que parecessem normais. No entanto, essa lógica não valeu para Cia. A maioria dos itens de alto nível em Cia, especialmente os feitos pelo homem, tendiam a parecer grandiosos e fantasiosos, desesperados para exibir seu esplendor. Na época atual,
As aduelas eram vistas como objetos decorativos, colocados na mesma categoria dos brincos e colares. No entanto, se alguém rastreasse mais, era na verdade um símbolo de poder, autoridade e glória. Às vezes, era até usado para significar autoridade real e, naturalmente, não era um objeto que qualquer um pudesse usar. Considerando que o cajado da serpente de 9 cabeças era uma arma antiga, era provável que fosse de linhagem nobre. Se ele também considerasse seus poderes, não era impossível que fosse uma arma nacional de algum reino antigo. Não fazia sentido que fosse projetado como um atiçador de fogo brilhante. Realmente parece muito feio. Sério. Porque alguém faria uma arma. Espere um momento. Roel estava resmungando quando notou algo estranho sobre o cajado. Não havia nenhuma pulsação de mana vindo dele. A maioria dos equipamentos transcendentes, mesmo em seu estado inativo, emanaria pedaços de mana, mas essa característica estava completamente ausente no cajado da serpente de 9 cabeças. Em outras palavras, sua verdadeira natureza estava bem escondida, o que significava que poderia ser passado como um objeto comum e levado a todos os tipos de lugares. No continente Cia, a maioria dos magos não tinha permissão para trazer sua equipe para banquetes e ambientes formais, semelhante a como os cavaleiros eram proibidos de trazer suas espadas em eventos formais. No entanto, o fato de o cajado da serpente de 9 cabeças não parecer diferente de uma decoração inofensiva significava que ele poderia facilmente ignorar qualquer verificação. Naturalmente, isso foi uma grande vantagem para Roel. Além disso, ele chegou a outra dedução. Este cajado da serpente de 9 cabeças pode ser um item que requer mana para ser ativado. Preciso experimentar para ter certeza. Tendo decidido, Roel imediatamente entrou em ação. Foi uma sorte que a galeria dos 100 pássaros fosse enorme, sendo lar de uma centena de espécies de pássaros diferentes. Aproveitando a ausência de Charlotte, ele fez com que os criados o levassem para a floresta da propriedade, onde havia amplo espaço e privacidade para ele experimentar seu novo equipamento. Depois de terminar seus preparativos, ele ordenou que os servos fossem embora. Então, ele pegou o cajado preto e bateu levemente no chão. Ele fechou os olhos e começou a focar sua mana no cajado. No momento seguinte, ele sentiu uma sensação misteriosa que o excitou. O cajado estava de fato absorvendo sua mana, mas não era para ativar o cajado. Em vez disso, parecia que ele estava incubando algum tipo de ovo. Com as mãos no cajado, ele poderia canalizar sua mana gradualmente, enchendo o ovo e nutrindo-o gradualmente. A equipe começou a se transformar. Seu exterior preto começou a descascar, fazendo com que uma luz cintilante espiasse de dentro, iluminando toda a área. Roel arregalou os olhos surpreso. Ele rapidamente examinou sua equipe transformada e notou que novos designs haviam aparecido. Agora estava incrustado com fios dourados em uma base preta e tinha uma aparência antiga que lembrava aquelas pinturas rupestres datadas da Idade da Pedra. Com linhas simples, retratava abstratamente um monstro, a serpente de 9 cabeças. Apesar de seu design simplista, havia uma beleza incomum nele. Junto com as mudanças em seu exterior, o material do cajado parecia mudar também. Estava rígido e duro um momento atrás, mas junto com a explosão de luz anterior, sua superfície se alisava em uma textura de jade. Havia pequenas rachaduras no cabo do cajado que revelavam uma pedra preciosa que lembrava o olho de uma cobra. Estava ligado a discretas linhas douradas escuras que se estendiam pela superfície do cajado. Após um exame mais detalhado, parecia que havia sangue dourado escuro fluindo por essas linhas. Era arcaico e autoritário, humilde, mas majestoso. Vagamente, parecia exalar um cheiro de perigo. Olhando para o cajado completamente transformado em suas mãos, Roel mal conseguiu esconder seu espanto. Ele rapidamente se virou para olhar para o sistema. Ponto de interrogação. Cajado da serpente de 9 cabeças, incompleto. Ativado. Governante das bestas venenosas. O veneno do antigo monstro continua a permanecer dentro de sua carcaça. Você pode usar sua mana para extraí-la e utilizá-la. A potência do veneno depende da quantidade de mana canalizada. Regeneração implacável. Você pode usar mana para ativar a habilidade de regeneração da carcaça da serpente de 9 cabeças, convocando o corpo do antigo monstro de volta ao mundo. A força da serpente de 9 cabeças depende da quantidade de mana canalizada. Ponto de interrogação. Lendo os efeitos de seu equipamento recém-comprado, o coração de Roel batia lentamente cada vez mais rápido enquanto um sorriso se formava em seus lábios. Parecia que seu investimento de 300.000 moedas de ouro não tinha sido em vão. Indubitavelmente, o cajado da serpente de 9 cabeças era uma poderosa ferramenta mágica. Ele mal podia esperar para experimentar. A primeira habilidade, Roller of Venomous Beasts, exigiria seres vivos para testar a potência do veneno. Não seria difícil para Roel encontrar cobaias aqui. Devia haver pelo menos 1000 pássaros, todos animais demoníacos, aqui. No entanto, após cuidadosa contemplação, ele abandonou essa ideia. Ele estava na casa de Charlotte, afinal, e mesmo que esses pássaros não fossem exatamente domesticados, eles ainda eram um pouco seus animais de estimação. Seria grosseiro ir matá-los. Além disso, esses pássaros a acompanharam em sua infância solitária. Pensar nisso era mais do que suficiente para dissipar qualquer pensamento que ele tivesse de usá-los como cobaias. Esqueçam, vou poupar todos vocês. Roel olhou para os pássaros empoleirados nos galhos próximos. Então, ele voltou sua atenção para a segunda habilidade. Ele cuidadosamente canalizou uma quantidade decente de mana que não deveria sobrecarregar muito sua condição física no cajado, e ele começou a estremecer. Ele lentamente se estendeu para fora, e assim que parecia que estava prestes a se transformar em uma serpente de 9 cabeças, uma voz familiar de repente soou em seus ouvidos. Rapaz,
O que você está fazendo? Era a voz de Petra. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 194. Até onde vocês dois foram? Em uma floresta, um menino segurando um cajado preto liso com incrustações douradas estava em cima de um campo de grama, cercado pelos olhos atentos e voos rápidos de pássaros próximos. Os raios do sol atravessavam as rachaduras no do céu acima para brilhar em seu corpo, tornando sua aparência gentil ainda mais quente. A atmosfera serena e o belo rapaz criavam uma cena bastante pitoresca, mas, ao contrário de sua expressão calma, Roel estava realmente em estado de choque. Petra, isso é você? Sim, sou eu. Isso foi há algum tempo. Você ainda está se saindo bem? Bem. Eu não acho que você pode dizer exatamente que eu estou indo bem. Ao ouvir a pergunta alegre de Petra, Roel olhou para o próprio corpo com uma expressão de desamparo. Já havia se passado uma semana desde que ele havia deixado o estado das testemunhas, mas sua condição quase não havia melhorado, embora ele não tivesse falado muito sobre isso. A verdade era que ele estava extremamente preocupado. Dito isto, não era com isso que ele estava mais preocupado no momento. Petra, é raro ver você saindo. Aconteceu alguma coisa? Milímetros. Senti uma aura familiar nas proximidades. Então saí para dar uma olhada. Eu não esperava ver algo assim. A voz de Petra carregava uma pitada de reminiscência e nostalgia. Roel podia sentir que o olhar dela estava direcionado para o cajado que ele segurava. Intuindo que poderia haver algum tipo de relação entre a serpente de 9 cabeças e a serpente do mundo, ele rapidamente perguntou sobre o assunto. Estritamente falando, a serpente de 9 cabeças pode ser considerada minha progenie. Todas as cobras deste mundo são meus descendentes. No entanto, ao contrário de nós, bestas santas, eles são bestas demoníacas desprovidas de atributos de origem. A serpente de 9 cabeças é poderosa, mas não carrega espírito ou sensibilidade. Ele só pode obedecer a seus instintos primitivos. Fui eu que o matei. As últimas palavras de Petra pegaram Roel desprevenido. Ela passou a relatar um conto que remonta à Era Antiga. Era uma história sobre uma guerra entre duas facções entre as bestas santas, um conflito sobre atributos de origem entre a primeira população indígena do mundo que Sia havia criado. Mesmo um ser tão antigo e estimado quanto Petra se envolveu no conflito e se tornou o representante da facção do atributo origem. A facção primal oposta queria permanecer fiel aos seus instintos primitivos, buscando maior força e ferocidade. O representante das cobras naquela facção era a serpente de 9 cabeças. Foi um conflito importante e tenso que poderia ser descrito com a palavra irreconciliável, pois, até certo ponto, dizia respeito à lealdade deles para com Sia. Semelhante a como os transcendentes de nível superior poderiam exercer influência sobre transcendentes de nível inferior do mesmo atributo de origem, as mesmas regras também se aplicavam na Era Antiga. Havia apenas uma diferença aqui: todos os atributos de origem podiam ser rastreados até a Sia. Em outras palavras, enquanto se decidisse adotar um atributo de origem na Era Antiga, não havia como contornar Sia. No entanto, ao contrário de outros deuses antigos malévolos, a deusa Gênesis Sia não usou seus poderes para exercer controle sobre seus filhos. Em vez disso, ela concedeu bênçãos sobre eles. Ela concedeu ao ignorante sabedoria para interpretar o mundo ao seu redor e ao fraco força para mudar seu destino. Através dos meios conhecidos como atributo origem, Sia abençoou inúmeros seres. Ela é uma mãe benevolente, e é por isso que a tratamos respeitosamente como a deusa mãe Gênesis. Roel assinou com a cabeça para as palavras de Petra. Havia uma razão pela qual Sia podia receber o reconhecimento e respeito de todas as raças, e a razão pragmática por trás disso era que havia algo tangível a ser ganho com ela. Na Era Antiga, antes da formação das civilizações, todas as raças eram mais pragmáticas por natureza. Não eram palavras vazias que iriam conquistá-los. Eram benefícios tangíveis. Falar de esperanças e sonhos não convenceria ninguém, nem mesmo os gigantes que não eram particularmente conhecidos por sua inteligência. Veja Agrandar, por exemplo, embora ele parecesse um pouco idiota às vezes, isso era simplesmente porque ele não era bom com as palavras. Se alguém tentasse enganá-lo, aquele sujeito enorme não hesitaria em usar os punhos para demonstrar como os gigantes lidavam com aqueles que tentavam fazê-los de bobo. Para simplificar, a guerra de facções entre as bestas santas era basicamente um grupo de monstros que não queria mais jogar pelas regras de Sia. Através da evolução de seus instintos primitivos, eles gradualmente se afastaram do controle de Sia. Infelizmente, sem o atributo origem para controlar sua mana caótica, eles se tornaram violentos e selvagens, causando estragos em todos os lugares. No final, tudo se transformou em uma guerra total. Como a deusa mãe e rainha das santas bestas, Petra participou da guerra, lutou contra a serpente de 9 cabeças e a matou. A guerra foi trágica. Não é uma lembrança agradável de recordar. Minhas desculpas, eu não sabia. Depois de ouvir a história de Petra, Roel observou o cajado em suas mãos com desconforto. Após um momento de hesitação, ele decidiu investigar com cuidado. Petra, este cajado foi feito da carcaça da serpente de 9 cabeças. Você está bravo? Você está pensando demais. Já está morto de qualquer maneira, não faz sentido se preocupar com uma carcaça. Além disso, vocês humanos não costumam fazer ferramentas mágicas com os ossos de seus irmãos também? Isso. Roel ficou sem palavras. No mundo humano atual, fazer ferramentas mágicas de corpos humanos já era considerado um ato tabu. Qualquer um que tentasse levar uma cabeça humana para a cidade certamente seria preso imediatamente e interrogado por isso. À medida que a civilização humana se desenvolveu, mais e mais materiais que poderiam ser usados para criar ferramentas mágicas foram sendo descobertos todos os dias. Não era mais necessário usar ossos humanos. No entanto,
Roel não estava planejando corrigir o equívoco de Petra. Ele estava feliz o suficiente por ela não ter sido ofendida pela equipe. No entanto, havia uma coisa que ele não esperava. Isso também é bom. Com este equipamento, será muito mais fácil para mim ajudá-lo. Ah, meu verdadeiro corpo é simplesmente muito grande. Se você deseja manifestá-lo usando mana na realidade atual, você teria que estar no nível de origem 3 no mínimo. No entanto, é uma questão diferente agora que você tem essa equipe em mãos, disse Petra com um tom levemente feliz. De repente, Roel de repente emanou uma luz escura quando uma onda familiar de mana aqueceu seu corpo. Depois disso, a extremidade superior do cajado da serpente de 9 cabeças se transformou em um capacete de uma pequena cobra dourada. Era uma cobra dourada incomum que parecia tão bonita quanto as joias enterradas no chão. Não era grande, comparado ao corpo de montanha de Petra, era incrivelmente pequeno, mas Roel podia sentir que a mana emanada pela cobra dourada era idêntica à serpente do mundo real. Seus olhos ainda carregavam a mesma disposição enigmática e autoritária. Roel ficou mudo com a cobra dourada olhando para ele, e ele só saiu disso quando de repente recebeu uma notificação do sistema. Ponto de interrogação. Cajado da serpente de 9 cabeças, Pinnacle, sob a infusão da antiga deusa da terra. A intenção vil contida no cajado foi purificada. A vontade da mãe de todas as cobras é uma ordem absoluta, representando a maior glória e honra. Olhar de pedra. A manifestação da autoridade da deusa da terra. Um milagre que só deveria ter existido na era antiga. Ele pode ser ativado usando mana e lançado através dos olhos de cobra do cajado. A potência do feitiço depende da mana canalizada e da duração da canalização. Restrição. Uma vez a cada 3 dias? Ponto de exclamação. Ao ver as mudanças nos detalhes de sua nova arma, Roel soube que havia acertado na loteria. O cajado da serpente de 9 cabeças era realmente poderoso mesmo antes, mas ele não estava totalmente satisfeito com o governante das bestas venenosas ou regeneração implacável. O veneno da serpente de 9 cabeças certamente era algo a ser temido, mas não era o campo de especialidade de Roel e, considerando sua identidade, também não refletiria bem nele. Em última análise, o uso de veneno era um caminho menor, e foi por isso que foi desprezado por outras habilidades transcendentes convencionais. Não deve ser o foco principal do desenvolvimento de alguém como transcendente. Além disso, era impróprio para um sucessor de uma casa nobre com mais de 1000 anos de história se meter em veneno. Se pudesse escolher, teria preferido um método alternativo. Quanto a Relentless Regeneration, era uma habilidade com usos ofensivos e defensivos. Ele poderia transformar seu cajado na serpente de 9 cabeças para bloquear ataques, bem como para ordenar que atacasse seus inimigos. No entanto, era provável que tivesse um limite de alcance severo. Quanto mais ele tentasse alcançar, menos poderoso seria seu ataque. No entanto, esses problemas foram resolvidos com as mudanças atuais. Stone Gaze era uma habilidade única da deusa da terra primordial, existindo apenas nos mitos. Roel o usara uma vez antes, e havia destruído completamente o Puppet Master Douglas, um transcendente de nível 2 de origem. Era definitivamente um dos feitiços que Roel cobiçava, e seu desejo estava finalmente sendo realizado. Ele tinha restrições severas de uso, como ter que apontar os olhos de cobra na equipe com cuidado e o longo período de espera de 3 dias, mas se alguém considerar a incrível potência do feitiço e o fato de não ter efeitos colaterais todos, estes eram todos aceitáveis. De qualquer forma, Roel ficou satisfeito com o resultado. Como é? O cajado deveria ter ganhado o feitiço Stone Gaze depois de receber minha benção, certo? Você considera isso como um pequeno presente meu. A bela cobra dourada jazia preguiçosamente sob o sol enquanto falava com uma voz familiar e eufônica. Após o whip inicial, Roel rapidamente controlou suas emoções e começou a perguntar sobre a situação atual de Petra. Esta foi a primeira vez que Petra estava se comunicando com ele desde que deixou o estado das testemunhas, mas seu amigo de conversa habitual, Grandar, ainda não estava em lugar algum. Ele imaginou que poderia ser que sua condição atual fosse incapaz de suportar uma conexão com Grandar, mas, no entanto, ainda sentia falta de seu velho amigo. Eu consegui sair devido ao seu equipamento servir como médium, mas aquele gigante não tem tanta sorte. Ele provavelmente ainda está preocupado com isso em seu território. Se bem me lembro, vocês dois são capazes de se comunicar, certo? Grandar disse alguma coisa, pensando naquela gigante maternal que gostava de se preocupar com tudo, perguntou Roel. Inesperadamente, Petra de repente ficou em silêncio. Ele disse alguma coisa, mas isso não importa mais. Já é tarde demais. O que isso significa? Aquele gigante disse para você não tocar naquele monstro de gelo e absorver seu poder. Mano, você está realmente um pouco atrasado aqui. Roel deu um tapa na testa e suspirou profundamente. Então, ele se virou para Petra e perguntou: Petra, há alguma coisa que você queira me dizer então? Eu acho que não. A maioria dos assuntos foram resolvidos adequadamente. Falando nisso, até onde você progrediu com aquela jovem? A cobra dourada de repente se lembrou de algo, e imediatamente endireitou seu corpo enquanto perguntava animadamente: Você precisa de uma bênção para a procriação? Capítulo 195. Estou aqui para buscar você 3 dias depois, no salão da Undre Birds Gallery. Roel estava tomando chá da tarde com Charlotte. A rica fragrância que subia das xícaras era relaxante, mas os rostos acima do vapor que se dissipava das xícaras não pareciam muito bons. Roel
Roel tomou um pequeno gole de chá enquanto se lembrava dos eventos que aconteceram nos últimos 3 dias. No dia em que comprou o cajado da serpente de 9 cabeças, Roel conversou bastante com Petra. Este último perguntou a Roel sobre seu progresso com Charlotte enquanto gentilmente oferecia uma de suas bênçãos. Enquanto a deusa da terra era mais conhecida em seu papel como a deusa da colheita na era antiga, mas fora isso, ela também servia como símbolo de fertilidade e reprodução. Para ela, a procriação era de grande importância e deveria ser promovida. Isso foi especialmente relevante para a situação de Roel, que, você é o único filho da geração atual na casa Ascarte, essa é a pior coisa que eu já ouvi. Isso não vai funcionar. Procriar. Você deve procriar. Não só você deve procriar, mas você deve procriar seriamente. Petra passou a explicar como sua bênção funcionava, e o que Roel entendia dela, com sua mente científica, era que ela aumentava a taxa de ovulação e fortalecia o esperma. Com um pronto para aceitar e o outro em plena agressão, não demoraria muito para que o amor de um casal se cristalizasse em uma forma mais tangível. Ou formas, para ser mais exato. Sim, aqueles abençoados por Petra tinham quase a garantia de ter mais de um filho. Os efeitos da minha bênção diferem com base na raça, linhagem, talento e força dos abençoados. Se a bênção de Petra fosse concedida a uma porca, a porca poderia facilmente dar à luz 10 leitões em um único ciclo de gestação, permitindo que ela criasse um exército de descendentes. Mas é claro, isso era claramente impossível para um humano. Os limites físicos fundamentais dos humanos tornavam impossível para eles gerar tantos filhos de uma só vez. Além disso, quanto mais forte a linhagem e o talento de uma pessoa, a bênção seria mais concentrada. Dada a sua linhagem e a da jovem, ter gêmeos deve ser o limite. Totalmente imersa em seu papel de símbolo de fertilidade, Petra analisou o assunto com uma expressão séria e até começou a fazer planos pós-natais para eles também. Suas palavras deixaram as sobrancelhas de Roel se contorcendo incontrolavelmente. Por favor, alguém a detenha. Charlotte ainda é muito jovem agora. Como ela poderia ter meus filhos? Retrucou Roel com o rosto avermelhado. Sua observação deixou Petra, que estava prestes a fazer sua mágica depois de seu longo descanso, um pouco perplexa. Estou enganado aqui? Eu sempre podia sentir um cheiro forte de acasalamento sempre que os dois estavam juntos. Não é perfeitamente normal que eles copulem? Petra se enrolou no chão, confusa com a situação ilógica apresentada diante dela. No entanto, ela logo percebeu e dirigiu olhos ternos para Roel. Filho, você não precisa se preocupar. Eu também tenho bênçãos especialmente para os homens. Então você não precisa se sentir muito constrangido com sua deficiência. Tenho certeza que você também vai conseguir. Espere um momento. O que você está dirigindo? Quem disse que eu não consigo? Eu posso fazer isso. Eu sou mais do que capaz de fazê-lo. Roel captou imediatamente o desvio de Petra e imediatamente negou suas declarações com o rosto corado. Sob o olhar consolador dela, ele realmente considerou baixar as calças para provar que estava apto por um momento. Petra também percebeu rapidamente que havia entendido mal, então voltou a enfatizar a importância da procriação para Roel. Era quase como se ela fosse uma mãe pedindo ao filho que apressasse as coisas para que ela pudesse ver os netos em breve. Era só que as sugestões que ela deu eram diretas demais. Vocês dois não estão dormindo juntos à noite? Você deve apenas levantar o assunto. Eu não acho que ela vai rejeitá-lo. Estamos apenas aliviando os efeitos colaterais da minha condição. Confia em mim. É melhor ampliar a área quando você copular. Quanto mais fundo você for, melhores serão os efeitos. Uau, você está fazendo tanto sentido aqui que estou realmente sem palavras. A deusa pervertida transmitiu um conjunto de teorias fundamentalmente sólidas a Roel, deixando o garoto se sentindo totalmente envergonhado. Felizmente, Charlotte enviou notícias então Roel rapidamente encerrou sua reunião com Petra sob a desculpa de que ele tinha que voltar para a mansão para se preparar para o tratamento. Infelizmente, os resultados do tratamento foram menos do que satisfatórios. Nos 3 dias seguintes, Charlotte trouxe Roel para conhecer alguns transcendentes de alto nível, e havia alguns magos renomados entre eles. Dentre eles, aquele que ostentava o maior conhecimento era o acadêmico andarilho Andreu Mara. Andreu Mara era um transcendente de nível 2 de origem com mais de 100 anos de idade. Ele nasceu em uma casa comum no país dos eruditos, e ele era comum em sua juventude também. Seus resultados acadêmicos foram mais ou menos, e aqueles que o conheciam achavam que ele se tornaria um funcionário público médio de Brownie e viveria sua vida pacificamente. No entanto, Andreu tinha um interesse diferente de seus pares, e isso era se aventurar. Depois de terminar seus estudos, Andreu, ao contrário dos outros acadêmicos, não se escondeu em casa. Em vez disso, ele começou a viajar para diferentes países para expandir seus conhecimentos. De 100 anos atrás, ele começou a explorar ruínas no perímetro externo dos territórios da humanidade. Ele se juntou a alguns grupos de aventureiros de renome e acumulou conhecimento e experiência significativos. Gradualmente, ele começou a fazer um nome para si mesmo. Quando ele finalmente retornou a Brownie, ele recebeu convites dos mentores de muitas guildas eruditas, mas no final, ele escolheu seguir um dos líderes dos grupos de aventureiros que ele se juntou, Bruce Sorofia, a Terra-Rosa. Andreu ganhou destaque principalmente na parte posterior de sua vida. Diante disso, Roel não ficou muito surpreso. Como velhos sábios do passado haviam aconselhado certa vez, leia 1000 livros, ande 1 milhão de passos, expandir seus horizontes. Os acadêmicos que se entrincheiraram em suas salas de pesquisa podem ter realizado primeiro, mas sem colocar seus aprendizados acadêmicos em prática, saindo e aplicando-os, aprendendo com suas experiências, a maior parte de seus esforços seria em vão.
Como alguém que precisava competir com o destino para aprimorar seu talento e despertar sua linhagem, Roel poderia dizer que estava andando na mesma estrada que Andrew, então ele se sentia particularmente próximo desse velho. Por outro lado, Andrew, como um assessor próximo de Bruce, viu Charlotte crescer desde tenra idade, então os dois eram próximos como um avô e sua neta. Como Charlotte gostava de Roel, sua impressão em relação a ele também era bastante boa. Definitivamente, era uma coisa boa para o médico e o paciente terem boas relações um com o outro, mas era lamentável que essa pequena vantagem não fosse suficiente para trazer a recuperação de Roel. Ponto. Filho, há algo muito errado com sua condição. Andrew passou 3 dias examinando Roel da cabeça aos pés, por dentro e por fora, apenas para dar um veredicto com o significado implícito de não há esperança para você. Roel ficou completamente pasmo, e Charlotte não melhorou. No entanto, antes que qualquer um deles perdesse a paciência, o velho já havia continuado sua explicação. A versão resumida de sua longa explicação era que a força vital doentia de Roel era o resultado de uma doença antiga, e o que ele fez naquela época, trocando sua força vital por mana, era na verdade um antigo feitiço que há muito se tornou obsoleto. Com o tempo, a maioria das doenças que eram consideradas intratáveis no passado seriam minuciosamente pesquisadas e decifradas, permitindo que os médicos criassem novos métodos de tratamento e medicamentos para lidar com elas. Infelizmente, só porque certos métodos de tratamento funcionaram no passado não significava que era possível imitá-los nos dias atuais. Na verdade, havia muitos registros médicos antigos detalhando maneiras de tratar a força vital doente. Um dos métodos mais eficazes era consumir o orvalho da árvore da vida. Mas aí veio o problema. Onde estava Lifetrem agora? À medida que o ambiente mudava, era inevitável que a medicina e os métodos de tratamento mais antigos fossem inviáveis de imitar agora. Infelizmente, os métodos atuais disponíveis poderiam aliviar a condição de Roel, mas não curá-lo. O feitiço de trocar a força vital de uma pessoa por mana se origina do horrível ritual de oferenda de tributo, onde deuses malévolos absorviam a força vital de suas oferendas de sacrifício para obter maior poder. De volta à era em que a Lifetrem ainda existia, os transcendentes ainda usariam esse feitiço quando estivessem completamente esgotados de sua mana como um recurso final para a sobrevivência. No entanto, como a Lifetrem desapareceu na segunda epocha, esse feitiço gradualmente perdeu sua popularidade devido ao seu resultado se tornar quase uma sentença de morte garantida, resultando em sua obsolescência. Andrew folheou um grosso registro histórico enquanto compartilhava sua análise com Roel. Apesar de ser o único a explicar as coisas aqui, seus olhos levemente turvos estavam cheios de confusão e dúvida. Era verdade que a casa Ascart também tinha uma longa história, mas suas raízes não deveriam remontar a antes da segunda época. Como Roel poderia conhecer o feitiço para trocar a força vital por mana? Enquanto isso, Roel mergulhou em pensamentos profundos. A deusa da terra havia desaparecido da face do mundo incontáveis anos atrás, de tal forma que ela estava dissociada da era atual. Ela provavelmente pensou que sua força vital doente era uma condição que poderia ser facilmente tratada, mas quem poderia imaginar que seria uma doença intratável na era atual? Não há soluções viáveis? Você não mencionou que existem outras curas além da seiva da árvore da vida? Eu fiz, mas eles são ainda mais improváveis de cumprir. Diante do inflexível Roel, Andrew suspirou profundamente antes de prosseguir. Não são apenas as plantas mutantes antigas que possuem uma enorme quantidade de força vital neste mundo. Alguns humanos também possuem uma grande quantidade de força vital, talvez até superando a da árvore da vida. Existem linhagens antigas extremamente raras que podem produzir força vital quase ilimitada sob certas circunstâncias. Se você pudesse passar por um deles e pedir ajuda, sua condição poderia ser facilmente resolvida. No entanto, as chances de conhecer uma pessoa assim são realmente... Andrew parou de falar baixinho até este ponto, não querendo afundar o menino ainda mais no desespero. Roel, no entanto, de repente caiu em um torpor. Certas circunstâncias, força vital ilimitada, porque tudo isso soa tão familiar para mim. A imagem de uma mulher de cabelos grisalhos parada sob o luar de repente veio à tona em sua mente. Sem que ele soubesse, neste exato momento, na entrada da cidade do Rosa, uma carruagem que estava protegida por 2 poderosos exércitos de soldados também finalmente chegara ao seu destino. Senhor irmão, estou aqui para buscá-lo. Dentro da carruagem, Alicia Ascart olhou para as imponentes muralhas da cidade à sua frente enquanto murmurava uma promessa. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 196. Aviso final. Uma boa noite para você, senhorita Charlotte. Realmente faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos na mansão dos Ascarts. Posso saber como sua transação com Lord Broter está indo até agora, senhorita Alicia? Realmente faz muito tempo. Sua tez parece boa. Parece que você consegue dormir perfeitamente bem mesmo sem o acompanhamento de Roel. Em uma salão de banquete extravagante, havia uma garota de cabelos ruivos vestida com um vestido de rosa carmesim. Seus olhos estavam firmemente presos em uma garota de cabelos grisalhos vestindo um vestido branco esvoaçante. Havia sorrisos amigáveis em seus rostos enquanto se cumprimentavam intimamente. Uma melodia eufônica tocava suavemente ao fundo enquanto homens e mulheres elegantemente vestidos socializavam uns com os outros com taças de vinho graciosamente seguradas em suas mãos. Havia também muitos convidados dançando lindamente no centro do salão de banquetes, acompanhando a melodia. Foi uma cena de harmonia. Hoje foi um aniversário importante que comemorou o dia há mais de 100 anos em que, sob o testemunho da Casa Ascart, o Império Austini foi pressionado a assinar um acordo de cessar-fogo com a Confederação Rosa Merchante e a reconhecer oficialmente sua independência. As relações diplomáticas entre os antigos
dos inimigos foram rapidamente estabelecidas a partir de então. Este foi um dia de celebração para lembrar os 100 anos de tenacidade inflexível dos rosaianos pela liberdade. Por isso foi apropriadamente chamado de Dia da Libertação. Foi apenas o segundo Dia Nacional de Rosa em termos de significado. Este ano, no entanto, as comemorações foram intensificadas devido à chegada repentina de estimados convidados, trazendo um clima mais festivo. O senhor do feudo de Ascart, Carter Ascart, veio visitar junto com seu único filho e herdeiro, Roel Ascart. Junto com os Ascarts, havia um grupo de velhos soldados aposentados que participaram da cerimônia de fundação da Confederação Rosa Mercante. Esses soldados lutaram ao lado dos rosaianos naquela época em sua tentativa de independência durante aquela guerra brutal, tornando-os aliados fortes. Essa notícia havia causado grandes tremores em Rosa. Desde o momento em que o comboio dos Ascartes entrou na cidade ao meio-dia, as ruas ficaram cheias de multidões. Todos queriam ver o senhor do feudo vizinho que havia contribuído muito para a fundação de sua nação, mas permaneceu discreto ao longo dos anos. A curiosidade deles não era muito surpreendente, já que a Casa Ascart era uma entidade bastante misteriosa para eles também. Era conhecida como uma casa nobre milenar repleta de transcendentes notáveis a cada geração, mas fora isso, os rosaianos não sabiam quase nada sobre ela, apesar de serem vizinhos. Parte do motivo foi porque Ascart House sempre manteve um perfil discreto. De fato, antes de Roel iniciar seus planos de desenvolvimento para seu território, os Ascartes quase não se envolveram em nada não relacionado a militares. Sabendo como a família geralmente é discreta, a maioria da multidão havia se reunido nas ruas sem esperar ver nada significativo. Eles pretendiam apenas se juntar à comoção e aproveitar a atmosfera alegre. Inesperadamente, eles se encontraram para um deleite. Diante de seus olhos estava uma linda garota desabrochando, sua presença lembrando a brilhante lua cheia no céu. Seu cabelo prateado emanava um brilho lustroso, e sua pele estava impecável, quase como uma obra de arte. Seus olhos eram de um carmesim intenso que até mesmo o mais extravagante dos rubis não poderia igualar. Quando ela apareceu, o sol parecia ter sido ofuscado por uma presença ainda mais brilhante, fazendo com que toda a multidão ficasse deslumbrada. Alicia Ascart, esse nome ia dominar as fofocas na cidade do Rosa nos próximos dias. Em termos de holofotes, ela superou até Carter também. Sua aparição foi repentina, mas poderosa, tornando-se o novo símbolo pelo qual as pessoas se lembrariam da Casa Ascart. Claro, isso foi principalmente as reações da população comum e jovens nobres apaixonados. Aqueles que estavam em posições de poder também estavam assistindo a este evento, mas seu foco estava em outro lugar. O que mais interessava aos políticos era a razão por trás da repentina visita dos Ascarts. Eles se perguntaram se isso significava um nível mais profundo de vínculo entre Rosa e o feudo de Ascart. Os militares de Rosa estavam mais preocupados em receber e hospedar os respeitados veteranos que Carter trouxera com ele, para garantir que tivessem uma estadia confortável. O patriarca da casa Sorofia, Bruce, estava atento à atitude de Carter em relação ao noivado. E por último, mas não menos importante, Charlotte, como pode ser visto na situação atual no salão de banquetes, tinha Alicia como foco. Ela havia agora começado o confronto com seu rival amoroso. Ela olhou para a atmosfera harmoniosa ao redor deles e suspirou profundamente. É certo que os Ascarts lidaram com a situação com mais sabedoria do que ela esperava. Ela havia pensado que a casa Ascart enviaria seu poderoso exército para pressionar as Sorofias a devolver Roel. Mas havia dois problemas com esse curso de ação. Primeiro, seria difícil para eles fazê-lo discretamente, especialmente porque eles não queriam expor o fato humilhante de que seu único sucessor e Sr. Feudo Procurador havia sido sequestrado. Em segundo lugar, a mobilização do exército poderia facilmente levar ao agravamento das relações, por mais amigáveis que as Sorofias e os Ascarts fossem antes disso. No entanto, os Ascartes escolheram visitar especificamente no dia da libertação de Rosa, e o significado do evento justificou sua ação de trazer seus soldados veteranos. Basicamente, eles conseguiram garantir uma posição vantajosa sem comprometer nada. Depois disso, independentemente de os Ascartes forçarem as Sorofias a entregar Roel ou decidirem resolvê-lo em uma negociação amigável, Rosa seria obrigada a acompanhá-los ou então ser rotulada com a ação indecorosa de tentar reter o sucessor de Ascart House no seu território. Em outras palavras, a bola estava agora nas mãos dos Ascarts. Parece que não posso assumir uma postura passiva sob as circunstâncias. Charlotte cerrou os punhos com força enquanto pensava no assunto. Fiel à sua convicção, ela tentou fazer um movimento. Assim que o banquete começou, ela foi até o lado de Carter e o cumprimentou. Você deve ser filha de Bruce, certo? É um prazer conhecê-la, senhorita Charlotte. Esta foi a resposta de Carter à saudação de Charlotte. Suas palavras eram educadas e sua atitude sincera. Apesar disso, Charlotte ainda sentiu seu coração afundar ao ouvir essas palavras. Deixando de lado os outros, Carter precisava estar ciente do contrato de noivado de 100 anos entre ela e Roel. A rigor, ela já poderia ser considerada a futura nora da casa Ascart. No entanto, Carter optou por se dirigir a ela como uma estranha, recusando-se a mencionar o noivado. Sem dúvida, este era o pior cenário para Charlotte. Carter nem estava rejeitando o noivado, ele estava negando sua existência completamente. Sentindo-se profundamente amarga por dentro, Charlotte se forçou a trocar algumas gentilezas com o homem antes de partir. Apesar de sua decepção, ela sabia que as coisas estavam apenas começando. Era muito cedo para ela desistir, eles não estavam nem
perto da conclusão ainda. No entanto, a rejeição de seu futuro sogro ainda a deixou profundamente pressionada. Foi nesse momento que ela cruzou com uma garota de cabelos prateados, sua rival predestinada. Mesmo de seus cumprimentos, o cheiro de pólvora já era sufocantemente forte. À medida que se aprofundavam na conversa, os dois começaram a atirar facas um no outro, cortando as feridas um do outro. Senhorita Charlotte, devo dizer que não esperava que você viajasse uma distância tão longa apenas para fazer um piquenique. Você ainda teve tempo de passar por sua própria casa. Parece que a definição de piquenique das Sorofias difere do resto de nós. O que posso dizer? Roel queria experimentar a cultura de um país diferente. É um prazer tê-lo como nosso convidado. Os rosaianos consideram uma boa hospitalidade sequestrar seus hóspedes e arrastá-los de volta para suas próprias casas. Devo dizer que a cultura da qual você fala certamente me intriga. Senhorita Alicia, parece que você está tendo alguns mal-entendidos aqui. Além disso, se você realmente quer falar de cultura aqui, devo dizer que o ato de sabotar intencionalmente um noivado entre um casal é muito mais dissimulado. Os olhos esmeralda de Charlotte brilharam nitidamente, e os olhos rubi de Alicia se estreitaram também. Os dois olharam um para o outro enquanto a risada alegre que os cercava parecia se afastar cada vez mais. Depois de um longo momento de silêncio, Alicia finalmente falou mais uma vez. Charlotte, você achou que poderia agir como quisesse. Você achou que eu ficaria totalmente impotente diante de você. A única razão pela qual você teve uma chance é porque eu nunca fiz um movimento antes. Considere este meu aviso final para você. Devolva senhor irmão para mim agora mesmo. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 197. E quanto a mim, o Rosa Conferencial tinha apenas 100 anos de história, mas os vários milhões de moedas de ouro nele investidos garantiram que fosse um dos edifícios mais magníficos de Rosa, se não do mundo. Gozou de grande fama internacional por duas razões. Era tão grande que até tinha seu próprio hipódromo. 2. O local tinha um teto transparente que permitia observar as estrelas. Os Sorofias tinham um talento inato para a adivinhação, e estudar as constelações era um dos meios de prever o futuro. Devido a essa conexão, a observação de estrelas era considerada uma atividade graciosa em Rosa. Ao longo dos anos, assumiu uma conotação mais romântica, onde o ato de convidar outra pessoa do sexo oposto para observar as estrelas era considerado uma expressão de interesse romântico. Até certo ponto, essa também era a intenção de Charlotte quando convidou Roel para observar as estrelas. Infelizmente, esta noite, Roel acabou não a acompanhando para observar as estrelas, mas em vez disso, ele estava sentado sozinho na varanda da Galeria dos 100 Pássaros, de frente para a brisa da noite. Olhando para aquele edifício alto e majestoso no centro da cidade, bem como para os ruídos alegres vindos das ruas, Roel suspirou suavemente antes de tomar um gole do vinho Pamela colocado na mesinha ao lado de sua cadeira. Doce. As emoções de Roel se acalmaram um pouco sob o sabor reconfortante do álcool. Escusado será dizer que ele não estava sozinho devido a alguma jogada de Charlotte em abandoná-lo. Na verdade, ela também o convidou para o banquete, mas depois de uma cuidadosa consideração, Roel recusou sua oferta. A razão? Ele só queria evitar uma maior escalada do conflito. Se fosse apenas Alicia que viajou até aqui para buscá-lo, Roel, como senhor do feudo por procuração, não tinha muito com que se preocupar. Ele poderia pelo menos se manter firme. No entanto, quem liderava o grupo desta vez era seu próprio pai, Carter. Nesse caso, sua palavra seria muito enfraquecida. Em termos de relacionamento interpessoal, Carter era seu pai, alguém que ele deveria respeitar. Além disso, ele também era o patriarca da Ascot House, o que significava que ele tinha a palavra final quando se tratava de assuntos relacionados à família. Em termos de posição, Carter era um marquês conferido, que era muito mais proeminente do que a posição de Roel como senhor do feudo por procuração. Se Roel aparecesse no banquete e Carter lhe pedisse para voltar imediatamente, o que ele poderia fazer? Abandonar Charlotte e ir embora imediatamente, ou desobedecer ao pai e insistir em permanecer aqui? Claramente, nenhuma das opções era aceitável. Como não havia solução ideal para isso, ele decidiu apenas acampar por enquanto. É certo que seu ato de escapismo foi vergonhoso, mas foi realmente eficaz. Enquanto Roel orava fervorosamente pela paz mundial, ele não poderia imaginar que nuvens de tempestade começaram a se acumular sobre as duas garotas no salão de banquetes, provocando uma forte pressão que anunciava um clima tempestuoso à frente. De volta ao Rosa Conference Hall, Charlotte e Alicia olharam fixamente uma para a outra com seus sorrisos impecavelmente educados que não vacilaram nem um pouco. A maneira como eles estavam um diante do outro sugeria um relacionamento próximo e íntimo entre eles. E essa amizade linda compreensivelmente chamou a atenção dos convidados ao redor, especialmente considerando os olhares arrebatadores e as posições proeminentes dos dois. As jovens nobres começaram a conversar animadamente umas com as outras enquanto os jovens nobres do sexo masculino dirigiam olhares preocupados em sua direção. Essas duas senhoras eram definitivamente as parceiras mais procuradas dos homens em Rosa, e quebraria seus corações se os dois terminassem um com o outro. Mal sabiam eles que sob seus sorrisos calorosos escondiam adagas afiadas. Senhorita Charlotte, você achou que Lord Bruther seria seu só porque você o tirou do feudo de Ascart?
Que luta inútil. Você só vai se humilhar? Luta inútil? Veremos sobre isso. Nada foi fixado no lugar ainda. No entanto, se posso perguntar, senhorita Alicia, qual é o seu lugar nisso tudo? Você deve estar ciente de que Roel e eu somos um casal de noivos, certo? Charlotte girou sua taça de vinho com um sorriso confiante enquanto olhava para Alicia com os olhos ligeiramente semicerrados. Como irmã adotiva não relacionada ao sangue de Roel, você não acha que está interferindo muito nos relacionamentos dele? O vínculo entre mim e Lord Broter é eterno. O que nos importa, não sendo relacionados ao sangue. Em vez disso, devo dizer que funciona em meu benefício, assim como eu pensei. Você está planejando muito mais do que apenas ser irmão dele. É uma pena. Você nem é uma ameaça aos meus olhos. Charlotte olhou para Alicia carrancuda enquanto falava com um tom leve e casual. Não nego que exista um vínculo profundo entre você e Roel. É algo que você construiu ao longo dos anos, e não posso esperar competir com isso. Infelizmente para você. No entanto, você não entende o amor. Você escolheu trilhar um caminho que não deveria. Charlotte olhou para Alicia com simpatia nos olhos antes de erguer o olhar para olhar ao longe, na direção da galeria dos 100 pássaros, com gentileza em seus olhos. Ele pode ser um homem sentimental, mas não é uma pessoa particularmente perspicaz. Ele não tem sensibilidade quando se trata de assuntos relacionados às emoções. Sua afeição por ele pode ter sido óbvia para todos os outros, mas para Roel, que cresceu junto com você, ele vê isso como nada além de parentesco. Você acha que a vitória está ao seu alcance, mas na verdade, você já perdeu a batalha desde o início. Ponto. Diante da análise impiedosa de Charlotte, Alicia abaixou a cabeça e cerrou os punhos com força em agitação. Essas palavras atingiram o espinho alojado em seu coração. No entanto, um momento depois, sua aparência voltou ao normal. Como eu disse a você, eu simplesmente ainda tenho que fazer um movimento. Não, nada do que você faz importa mais. Importa. Alicia calmamente, mas resolutamente refutou o veredicto de Charlotte. Ela levantou a cabeça para olhar a lua prateada no céu, que por sua vez refletiu seu esplendor em seus olhos. 3 vezes. O quê? Nos dias em que você tirou Lord Broter do meu lado, ele pensou em mim pelo menos 3 vezes, e ele subconscientemente falou em voz alta pelo menos uma vez. Ponto de exclamação. Charlotte foi imediatamente lembrada dos resmungos de Roel na Cordilheira Orun, e suas pupilas se dilataram de espanto. Olhando para o choque indisfarçável nos olhos de Charlotte, os lábios de Alicia se curvaram em um sorriso. Ponto. Parece que estou certo. Ah, então o que dizer disso? Não é perfeitamente normal pensar em seus parentes ao sair de casa por um longo período de tempo. Isso é normal? Bem, você pode estar bem aí. Assim como você disse, nosso parentesco, sem saber, tornou-se meu maior obstáculo para alcançar o senhor irmão. No entanto, existem algumas coisas que só podem ser cultivadas com o tempo. Por exemplo, a interdependência. Alicia brincou gentilmente com o copo de vinho em sua mão enquanto olhava atentamente para o álcool amarelo claro nele, aparentemente lembrando os longos dias que passaram um com o outro na mansão dos Ascartes. Enquanto o resto de vocês pensava que eu não estava fazendo nada, Lord Broter já se tornou incapaz de sair do meu lado. Ele é incapaz de me rejeitar. Alicia revelou um sorriso de triunfo enquanto Charlotte ficou completamente estupefata ao ouvir sua declaração. Charlotte nunca poderia ter imaginado tal movimento de sua rival, e imediatamente desencadeou sinos de alerta em sua mente. Eu o vejo. Essa é a maior carta que você tem na mão? Eu admito, você me pegou desprevenido. No entanto, é uma pena que eu não vou deixar você continuar. No mínimo, você não pode esperar me ameaçar de onde está agora. E eu, então? Charlotte Sorofia. Logo depois que Charlotte falou, outra voz de repente soou não muito longe. Em seguida, uma figura de cabelos dourados desceu do céu. Nora Checklid havia chegado. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 198. Veja como ela está ansiosa. O bispo Philip era um homem honesto por completo. Este era um fato comumente conhecido e acordado dentro da igreja. Apesar de sua alta posição, ele era humilde, educado e diligente. Ele muitas vezes passava dias a fio do lado de fora punindo cultistas do mal, tornando-o o modelo de todos os inquisidores. A lista de méritos que ele tinha na igreja não tinha fim. Durante a tentativa de assassinato há vários anos, o bispo Philip encontrou e protegeu com sucesso a desaparecida Sua Alteza Nora e o sucessor dos Ascartes, Roel. Por essa razão fundamental, Nora o favoreceu muito. Sem que o próprio Philip soubesse, ele havia conquistado outro mérito maior do que esse, que era transmitir a imagem dela e Roel se beijando em seu estado inconsciente para os outros 2 membros da família da casa Ascart. Esse incidente deu a Nora uma grande vantagem sobre Alicia. Mas é claro que o honesto Philip estava alheio a tudo isso. Você não sabe como a dona Alicia ficou ansiosa quando soube do assunto. Ela pode ser uma filha adotiva da casa Ascart, mas isso não diminui seu vínculo com seu irmão mais velho. É justo que eu alivie as preocupações dela. Como um velho solteiro que ansiava por uma família calorosa, Philip foi capaz de simpatizar com os sentimentos de Alicia e se moveu rapidamente para tranquilizá-la. Isso o fez se sentir quente e confuso por dentro para ver o quão unida a casa Ascart estava. E hoje, ele estava experimentando uma sensação semelhante de calor e confusão mais uma vez. Observando como Sua Alteza Nora abriu as asas e desceu em direção à grande cidade não muito longe, o bispo Philip se viu se acalmando. Os outros guardas não sabiam do verdadeiro motivo pelo qual Sua Alteza Nora de repente fez uma visita à Cidade Rosa, apesar de sua agenda lotada. Até o próprio Philip pensou que ela ia assinar algum tipo de acordo secreto com Rosa até vê-la olhando profundamente para a enorme cidade no horizonte, murmurando o nome de Charlotte.
Entendo. De fato, indivíduos excepcionais tendem a ser atraídos uns pelos outros. Existem poucos pares de Sua Alteza Nora que são capazes de se conectar verdadeiramente com ela. E menos ainda são da mesma posição que ela. Não é de admirar porque ela foi tão discreta para esta visita. Acontece que ela está aqui para visitar sua amiga. Para sair do seu caminho para fazer uma visita à senhorita Charlotte, apesar do inconveniente, parece que elas devem estar em boas relações uma com a outra. Independentemente da época, nunca é fácil manter amizades além fronteiras. Isto é especialmente verdade se alguém tem uma posição notável, pois resulta na politização de suas relações privadas. Infelizmente, é inevitável que cada interação de uma figura proeminente seja profundamente examinada e, em minha opinião, é o mesmo para Sua Alteza Nora e a senhorita Charlotte também. No entanto, apesar dos enormes pedregulhos que estão em seu caminho, Sua Alteza Nora ainda escolheu sua amiga acima de tudo. Se bem me lembro, hoje deveria ser o dia da libertação de Rosa. Talvez, Sua Alteza tenha escolhido especificamente este dia para aparecer e fazer uma surpresa à amiga. Que pena que acabamos segurando ela devido a alguns de nossos horários conflitantes. Philip se lembrou de como os punhos de Nora permaneceram tensos durante toda a viagem e não pôde deixar de suspirar profundamente de culpa. Sem qualquer hesitação, ele se adiantou e lançou seu feitiço de linhagem em Nora, acelerando muito a velocidade de seu voo. Sabendo que ela seria capaz de se reunir com seu bom amigo antes do final do dia, seu coração se encheu de contentamento. Como são lindos os laços entre os seres humanos. Certamente a senhorita Charlotte ficaria encantada em ver Sua Alteza Nora chegar a tempo de comemorar um dia tão importante para seu país com ela. A amizade deles também decidiria as relações entre nossos dois países. Não é apenas o reencontro de dois amigos íntimos aqui, de uma perspectiva de longo prazo. Também reforça a harmonia compartilhada entre nossa teocracia e Rosa também. Um sorriso sincero surgiu nos lábios do bispo de meia-idade. Que se abençoe sua amizade para ser eterna. Hoje não ia ser um dia tranquilo para Rosa City. Sob a atmosfera festiva do dia da libertação, o humor da população elevou-se a novas alturas. Nas ruas, multidões bebiam álcool e cantavam com o coração. No Rosa Conference Hall, a chegada inesperada de um convidado elevou ainda mais o clima da celebração. Tio Bruce, faz vários anos desde que nos encontramos pela última vez. Perdoe-me por minha visita abrupta. Você é muito cortês, Alteza. É um prazer tê-lo aqui em Rosa. Estou profundamente grato por sua calorosa hospitalidade. Eu, Nora Shecklid, vim aqui em nome da teocracia para oferecer nossas bênçãos para a independência dos rosaianos. Que a amizade entre nossas nações permaneça eterna. No observatório mais à frente do salão de banquetes, Nora estava conversando com Bruce, quando ela de repente chegou alguns minutos atrás. Causou um grande alvoroço entre a multidão. Até Charlotte e Alicia, que estavam imersas em sua amigável guerra de palavras, pararam imediatamente para olhar para ela, chocadas com sua chegada. No entanto, em vista da ocasião, eles optaram por não se confrontar de frente, mas observar primeiro a sequência adequada dos eventos. Logo após chegar ao local, a primeira coisa que Nora fez foi informar e prestar homenagem ao organizador do evento, Bruce Sorofia. Este era um procedimento necessário, pois também simbolizava uma demonstração de respeito por Rosa. Em seguida, ela fez uma reverência graciosa diante dos convidados no salão de banquetes para cumprimentá-los, o que, por sua vez, trouxe uma onda de emoção a todos os rosaianos presentes. Afinal, esta era a princesa altamente estimada da teocracia de São Mesite. Era raro o suficiente até mesmo vê-la na capital sagrada Lorraine, muito menos fora da teocracia. Sua chegada provocou um efeito de ídolo, criando uma explosão de entusiasmo entre os participantes. Em meio a essa comoção, a princesa de cabelos dourados finalmente se viu com algum tempo disponível para enfrentar seu rival predestinado. De pé em extremidades opostas de uma mesa, o gracioso anjo encontrou os olhos do nobre elfo. A colisão de seus olhares provocou uma pulsação de mana imperceptível nos arredores. Os dois eram transcendentes de nível de origem 4 e também representavam o maior talento de suas respectivas linhagens. Após uma rápida avaliação de seu oponente, eles perceberam que estavam igualmente empatados em termos de disposição. Percebendo que não poderia sobrecarregar a outra parte com sua presença, Nora decidiu mudar sua estratégia. Seus lábios se ergueram quando ela começou a caminhar em direção a outra das figuras notáveis. No salão de banquetes, tio Carter, você chegou antes de mim. Como foi sua jornada? Estou lisonjeado com a preocupação de Vossa Alteza Nora. Consegui me sair perfeitamente bem mesmo na linha de frente, então não há como algo acontecer comigo agora que estamos em um local tão seguro. Isso é um alívio. É meu dever cuidar de você enquanto Roel não estiver por perto, ou meu pai vai me repreender por negligência. O príncipe Kanye está realmente se preocupando com nada. A conversa cordial que Carter e Nora tiveram um com o outro em meio à música agradável fez o rosto de Charlotte ficar pálido. A taça de vinho em sua mão tremeu um pouco quando ela sentiu algo despencar em seu coração. Ela ainda podia se consolar que o bom relacionamento entre Carter e Alicia era devido ao relacionamento entre pai e filha. Mas o fato de Carter estar cumprimentando Nora afavelmente também deixava sua posição perfeitamente clara.
Ele não tem escrúpulos com Alicia e Nora. O único a quem ele se opõe sou eu. Essa percepção aumentou ainda mais a pressão sobre Charlotte, fazendo com que sua respiração ficasse um pouco mais pesada. Ela rapidamente tomou um gole de vinho para acalmar seu coração cambaleante. Talvez por perceber as reações irregulares de sua filha, Bruce também se aproximou e, com a desculpa de querer organizar um encontro entre os veteranos da guerra de ambos os lados, puxou Carter com ele. Isso concluiu a interação entre Nora e Carter. Bruce lançou um olhar discreto para sua filha e suspirou profundamente em seu coração. Ele também foi capaz de discernir a atitude educada, mas distante que Carter estava tomando em relação a ela, mas não havia nada que ele pudesse realmente fazer sobre isso, pelo bem de sua filha. Ele não podia nem culpar Carter por isso, pelo contrário, ele teve que tentar o seu melhor para construir boas relações com ele. Os dois patriarcas saíram juntos do salão de banquetes enquanto trocavam gentilezas um com o outro. Nora casualmente voltou para o lado de Charlotte. Tendo conseguido superar Charlotte através de Carter e conter as ambições deste último, seus passos eram muito mais leves do que antes. Eu nunca esperei que nos encontrássemos novamente em tais circunstâncias, senhorita. Charlotte, devo dizer que você parece muito mais jovem hoje. Ponto. Nora nem se deu ao trabalho de esconder sua hostilidade desde o início. Suas palavras deixaram Charlotte em silêncio, sem saber como responder. Não havia como evitar, já que Charlotte realmente se disfarçou de velha para enganar Nora durante a fuga. Para a estimada princesa da teocracia, ser tomada por tola era de fato uma grande humilhação. Ela esperava tal resultado desde o início, e ela também estava preparada. Ela fechou os olhos ligeiramente e respirou fundo. Ela permitiu que o perfil de Roel permanecesse em sua mente por alguns momentos antes de abrir os olhos mais uma vez e voltar ao seu estado gracioso habitual. É um prazer que você possa se juntar a nós aqui esta noite, Sua Alteza Nora. Você está deslumbrante em seu vestido também. Fingindo ignorância, não é? Na verdade, foi minha ingenuidade que permitiu que você escapasse sob minha vigilância naquela época. Muito bem, vou deixar escapar. Nora casualmente pegou uma taça de vinho do prato de um garçom antes de olhar para a multidão no salão de banquetes, aparentemente procurando por uma pessoa. Muito tempo depois, ela finalmente perguntou: onde ele está? Ponto. Em nossa casa. Nossa casa? Você quer dizer a toca do sequestrador? Vossa Alteza Nora, você parece estar abrigando alguns mal-entendidos aqui. Roel e eu somos um casal de noivos. Todas as nossas propriedades serão colocadas sob nossa propriedade compartilhada. Naturalmente, minha casa é a casa dele também. Ah, um contrato de noivado? Você disse, Charlotte, parece que superestimei você. Mesmo até este ponto, você ainda está pensando em confiar em um pedaço de papel frágil. Esse é o nosso começo, uma promessa que nossos ancestrais fizeram 100 anos atrás. É o artigo de evidência que uniu nossos destinos. Que razão eu tenho para não confiar nele? Charlotte tinha um lindo sorriso no rosto ao falar sobre o contrato de noivado, sem deixar vestígios da decepção que revelou há pouco. Apesar do que Nora e Alicia haviam dito, o contrato de noivado de 100 anos ainda era a sua maior vantagem. A menos que Roel testemunhasse abertamente contra os erros de Charlotte e anulasse o noivado, nem a casa Ascart nem a casa Checlid seriam capazes de agir facilmente contra ela. Contanto que Roel reconhecesse que havia seguido Charlotte de volta à Rosa de boa vontade, talvez até alegando que foi ele quem levantou a ideia, suas ações só poderiam ser criticadas como impensadas. Essa também foi a razão pela qual tudo ainda estava em paz antes de Roel aparecer. Uma camada de gelo cobriu os olhos cor de safira de Nora. Ela ficou em silêncio por um momento antes de repente fazer uma pergunta calmamente. Charlotte, vocês dois entraram em um trecho da história juntos? Estou certo? Se assim for, há uma pergunta que eu tenho que lhe fazer. Responda-me. Roel está ferido? O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 199. A noite final, se Roel estava ferido ou não, era uma questão extremamente importante para os três. A resposta para isso poderia facilmente afetar a situação atual. E também era a maior fraqueza de Charlotte. A condição atual de Roel não podia mais ser descrita como ferida. Um termo muito mais adequado seria aleijado. E isso funcionava em sua desvantagem. Seu plano inicial era tratar Roel em Rosa, e quando os Ascartes e os Checlides finalmente os alcançassem, ela seria capaz de enfrentá-los com um Roel saudável ao seu lado. Bruce então faria o possível para mediar um impasse, destacando os laços amistosos entre os dois países e minimizando as consequências. No entanto, ela não esperava que a condição de Roel fosse mais problemática do que ela inicialmente imaginou. Mesmo alguém com a experiência e discernimento de Andreu estava totalmente impotente diante disso. Uma coisa digna de nota, porém, foi que desde que Andreu compartilhou sua análise com os dois, Roel, apesar de ser o paciente, de repente não parecia mais tão ambicioso. Ele vinha tomando chás da tarde e passeios nos últimos dias, e houve até várias ocasiões em que ele a tranquilizou, dizendo que já havia encontrado uma maneira de resolver sua condição. Charlotte ficou comovida com a forma como Roel estava preocupado com seus sentimentos, apesar de estar em um estado desastroso, mas ela sabia que era impossível que o que ele dissesse fosse verdade. Como Andreu havia dito, Alifetrei já havia desaparecido do mundo desde a Segunda Época. Quanto a encontrar um possuidor de linhagem com força vital ilimitada, essa era uma possibilidade ainda mais improvável. Roel estava com Charlotte todos os dias e nunca havia tomado a iniciativa de entrar em contato com ninguém, a menos que ele estivesse antecipando que este possuidor de linhagem incrivelmente raro batesse coincidentemente em sua porta. Era difícil imaginar que ele tivesse algum plano em relação a isso.
Darlene deve estar preocupado comigo. É por isso que ele disse essas palavras. Tocada pela preocupação de Roel, Charlotte o tratou muito melhor nos últimos dias. Ao mesmo tempo, ela colocou uma solicitação de prioridade na aquisição de itens relacionados à Alifetrei na lista de solicitações das Sorúfias, mas infelizmente não houve nenhum progresso até agora. Ponto. Roel já se recuperou de seus ferimentos, mas os efeitos colaterais de seus feitiços ainda continuam a atormentá-lo. De volta ao salão de banquetes, Charlotte ponderou por um longo tempo antes de finalmente responder com uma observação enganosa. Nora franziu a testa ao ouvir essas palavras. Instintivamente, ela atribuiu o assunto a Grandar. Se for a reanimação dos mortos-vivos de Grandar, não deve ser um grande problema. Alicia também estava andando quando ouviu esse comentário. Ela também chegou à mesma conclusão que Nora e respirou fundo de alívio. Com a confirmação da segurança de seu alvo, as três senhoras começaram a guerra mais uma vez. Senhorita Charlotte, fiquei bastante intrigado com a discussão anterior que vocês dois tiveram. Parece quase como se você acreditasse que tem um forte vínculo com Roel. Não é minha crença pessoal, mas a verdade. Alteza, pensar em todas as experiências pelas quais eles passaram no estado das testemunhas trouxe um sorriso satisfeito ao rosto de Charlotte. Roel e eu passamos por encontros de vida ou morte em um ambiente traiçoeiro. Foi apenas através do apoio mútuo que conseguimos superar a crise juntos. Depois de tudo o que passamos, nosso relacionamento está mais forte do que nunca. É assim mesmo? Devo dizer que é bastante desconcertante que você tenha que recorrer ao sequestro para trazê-lo aqui. Roel não está disposto a acompanhá-lo de volta à sua terra natal. Apesar de seu relacionamento mais forte do que nunca, naturalmente, é por preocupação que aqueles com segundas intenções tentem atrapalhar nosso relacionamento. Darling estava com medo de que os outros me entendessem mal devido ao incidente, então ele escolheu me acompanhar até Rosa para me proteger. Charlotte olhou fixamente para Nora enquanto cuspia mentiras com a maior compostura. Então, seus lábios se curvaram em um sorriso. Esses dias, tenho pensado que foi um grande alívio que alguém tentou provocar um mal-entendido entre nós dois em nosso primeiro encontro, obrigando-me a fazer essas três adivinhações. Esse evento marcou o início de nosso relacionamento, a base de nossos sentimentos. Agora que olho para trás, parece que nosso relacionamento foi abençoado pelo destino. É quase como se tudo estivesse destinado a ser. Senhorita Charlotte, você parece estar, como devo colocar isso, delirante. O destino de que você fala envolve manipulação através do dinheiro. Alicia sem hesitação rasgou as palavras ridículas de Charlotte. Quanto a Nora, ela olhou para a beleza ruiva com um brilho frio em seus olhos. Em vez de brigar sobre isso, ela escolheu fazer uma declaração suave, mas poderosa. Senhorita Charlotte, isso é o suficiente de você. Eu entendo o que você está tentando fazer, mas não serei enganado por suas palavras. Vou trazer Roel de volta comigo. Você mencionou que vocês dois estão destinados a ser. Conheço Roel desde os 9 anos e, há alguns anos, nossa história já vem se espalhando por toda a capital sagrada. Acho que você nem tinha ouvido o nome dele, enquanto nós dois já estávamos enfrentando perigos juntos. Ele é meu. Foi assim no passado e continuará assim no futuro. A aura de Nora ficou mais poderosa a cada palavra que ela falava. As palavras de Charlotte a provocaram, enviando a raiva que ela estava reprimindo em seu coração durante todo esse tempo para subir à superfície. Era quase como os momentos finais de calmaria antes da tempestade. E se eu recusar? Charlotte se recusou a desistir antes mesmo da declaração do anjo. Seu corpo arqueou-se orgulhosamente enquanto ela dava um passo à frente para confrontar Nora. Em resposta às suas emoções, sua mana começou a correr em suas veias. Ela pode não ter sido páreo para Nora no passado, mas a curta viagem ao passado trouxe recompensas muito maiores do que Roel ganhou. Ela conseguiu superar seu gargalo e avançar para o nível de origem 4. Além de acompanhar Roel, ela também trabalhou duro durante todo esse tempo. Ela não podia se encolher diante de seus rivais amorosos só por causa de sua falta de força. A percepção da força inesperadamente grande de Charlotte trouxe um brilho afiado aos olhos de Nora. Senhorita Charlotte, ninguém nunca lhe disse que você é uma pessoa peculiar. Perdoe-me. As palavras que você fala parecem sugerir que seu mundo inteiro é composto de nada além de Roel. Você está tornando difícil para mim levá-la a sério, disse Nora. Charlotte estreitou os olhos Esmeralda enquanto retribuía o favor calmamente. Eu posso entender a necessidade dos governantes manterem seus subordinados sob controle, mas Sua Alteza Nora, certamente você não pretende fazer o mesmo quando se trata de amor? Ponto. Eu não entendo aonde você quer chegar. Eu só acho que você é um indivíduo extremamente perigoso. Perigoso? Nunca forcei Roel a fazer nada por mim. É irônico ouvir essas palavras de um sequestrador. Não fiz nada além de trazer minha querida em uma excursão à minha terra natal. Respeitei suas opiniões e pontos de vista durante todo o processo. No entanto, Sua Alteza Nora, esse não parece ser o seu caso. Você não está forçando Roel a aceitar tudo. Ponto de exclamação. Foi apenas uma especulação que Charlotte estava fazendo com base nos personagens de Nora e Roel, mas atingiu com precisão um espinho no coração de Nora. A escuridão nublou seu rosto requintado, e a inquietação que vinha crescendo em seu coração começou a aumentar sob as acusações de Charlotte. Como alguém nascido com um interesse anormal, Nora estava ciente de como ela era diferente dos outros. O vínculo entre ela e Roel foi construído em sua capacidade de entender suas necessidades e tendências. No entanto, uma coisa é entender uma coisa, outra era aceitá-la. Ao longo dos anos, Roel quase não demonstrou vontade de jogar de acordo com seus interesses. Claro, parte do motivo era porque os dois mal tinham tempo um para o outro, mas não havia como negar que ela era dominante em seu relacionamento, e isso não era algo que ela pudesse mudar.
Como alguém que estava empurrando todo esse tempo, ela não podia deixar de ter dúvida sobre como Roel havia. Ela estava dolorosamente ciente de que sua personalidade não se encaixava no estereótipo que os nobres tendiam a imaginar. Então ela via sua maior vantagem como sendo sua identidade e posição. No entanto, antes de Charlotte, que compartilhava a mesma posição elevada que ela, estava começando a perceber que suas vantagens nesta corrida não eram mais únicas. Charlotte, guarde suas especulações vazias para você. Você não entende a relação entre mim e Roel. Nossas ações são construídas na aceitação mútua. Aceitação mútua, Alteza, mesmo que você não diga ou faça nada, a disparidade em ambas as posições irá pressioná-lo. Tem certeza de que Roel está realmente feliz com você? Você honestamente acredita que ele não será sobrecarregado por sua posição? O que você disse? A sondagem de Charlotte acendeu a raiva de Nora. A atmosfera entre os dois imediatamente ficou tensa. Alicia, por outro lado, tomou um gole de uma bebida ao lado com um sorriso vagaroso, satisfeita em assistir à briga. Independentemente de ser Nora ou Charlotte, todas eram inimigas de Alicia. Ela ficaria mais do que encantada ao ver um conflito surgindo entre eles. E seria ainda melhor que eles começassem a lutar no local. Se eles pudessem bater um no outro em um estado anésico e esquecer Roel, isso seria realmente o ideal. Alicia esperou ambiciosamente por uma briga, mas a multidão ao redor começou a se agitar ao perceber a atmosfera antinatural aqui. Olhando para as três mulheres próximas uma da outra, suas imaginações vívidas criaram uma história completamente diferente, mas igualmente intensa. Sob os olhares da multidão, Charlotte e Nora finalmente recuperaram a compostura. Parece que é impossível estarmos em termos amigáveis. De fato, Alteza, se estiver disposto a desistir de Roel, podemos. Eu não tenho interesse em entreter sua conversa durante o sono. Você deve voltar para o seu quarto se estiver exausto. Vou levá-lo comigo em breve. Experimente então. Depois de trocar afrontas, as duas mulheres finalmente concluíram a batalha e se separaram. Charlotte dirigiu-se aos escalões superiores das Sorofas para garantir seu apoio, enquanto Nora caminhou até uma varanda para contemplar a cidade espalhada abaixo. Apesar de já estar no meio da noite, a cidade do Rosa ainda permanecia vibrante como sempre. Sob a influência das festividades, os rosaianos não tinham a menor intenção de se retirar para a noite. As ruas permaneciam bem iluminadas e fogueiras estavam acesas em todas as praças principais. Risos incessantes e música se misturavam ao fundo, ecoando alto mesmo além das altas muralhas da cidade. Hoje foi um dia alegre de celebração para Rosa, marcando não apenas o dia de sua libertação, mas o primeiro encontro oficial entre as Cartes e Sorofias em muitos anos. Foi por isso que Carter, Alicia e até Nora optaram por não mencionar Roel em público. No entanto, isso foi até onde sua tolerância iria. Em breve, Nora estaria trazendo seu esquadrão para Rosa para iniciar formalmente a investigação do desaparecimento de Roel. Ela não seria mais a princesa visitante do país vizinho, mas a protetora de Roel. Quanto a Carter, ele também não tinha viajado tão longe apenas para animar as comemorações de Rosa. Amanhã. Tudo começará amanhã. Esta será sua última noite. Aproveite enquanto durar. Nora olhou para o perfil de Charlotte enquanto murmurava baixinho. Então, ela bebeu seu vinho em um único gole. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 200. Não cometerei o mesmo erro. Roel Ascart teve um pesadelo. O mundo que ele viu em seu sonho era escuro como breu, um oceano sem limites onde o sol nunca nascia. Ele caminhou neste oceano sem limites com sentimentos de desamparo e confusão surgindo em seu coração. Ao contrário da primeira vez em que conheceu Grandar e Peitra, onde foi guiado até seu destino atordoado, ele estava muito mais autoconsciente nesse sonho. Não havia sensação de dormência em tudo. No entanto, isso não tornou esse sonho mais agradável. Pelo contrário, sentia-se muito pior. A orientação dos deuses antigos obscurecendo sua consciência era, de certa forma, sua maneira de protegê-lo. A longa viagem que ele teve que fazer para prestar seus respeitos a eles teria acumulado uma fadiga mental substancial sobre ele, deixando-o totalmente exausto no momento em que estava diante deles. De pé no meio da escuridão, ele lentamente começou a perceber seus arredores. Ele não tinha muita certeza do que estava acontecendo agora, mas ele sentiu uma aura familiar persistente na área. Estava vindo debaixo de seus pés. Nas profundezas do oceano, era a aura arrepiante de uma geleira, como se tivesse vida própria. Roel teve a sensação de que a aura estava acenando com a mão para ele, chamando-o. Ele hesitantemente examinou seus arredores mais uma vez, e depois de afirmar que realmente não havia mais nada ao redor, ele finalmente mergulhou no oceano. Curiosamente, ele não se sentiu sufocado nas águas turvas. Ele avistou um tom de luz lá embaixo, um pequeno toque de azul em meio a este monótono mundo negro, localizado no fundo do oceano. Estava vindo de uma geleira. Junto com sua aproximação, a geleira parecia ganhar vida. Ele flutuou para cima e em seu abraço, atraído por sua presença. Era a sensação de um filhote voltando ao ninho. Encantado e aliviado. Apesar da falta de comunicação, Roel ainda podia sentir suas emoções vividamente. A geleira penetrou em seu corpo e a água ao seu redor gradualmente começou a se iluminar em azul. Intuitivamente, ele sabia que era hora de partir. Mas em meio a essa atmosfera harmoniosa, uma pressão inimaginável de repente esmagou Roel, deixando-o com a sensação de que seu corpo estava sendo perfurado por algo. Ele sentiu arrepios subindo por todo o corpo enquanto os sinos de alerta soavam em sua mente. Ele olhou para longe, apenas para recuar horrorizado logo depois. Um par de olhos estava olhando para ele, apenas para desaparecer no instante seguinte. Ah, querida, em um quarto da Galeria dos 100 Pássaros,
O adormecido Roel de repente se ergueu com um ganido, ofegando desesperadamente por ar. Sem saber, suas costas já estavam completamente encharcadas. Seu estado atual chocou Charlotte, que estava vestida com sua roupa de dormir ao lado dele. Charlotte rapidamente se levantou da cama para examinar o garoto de cabelos pretos, que ainda estava olhando fixamente à sua frente com os olhos arregalados em choque. Depois de confirmar que sua condição física era normal, ela soltou um leve suspiro de alívio. Ela se inclinou um pouco e colocou as mãos em volta do pescoço de Roel, puxando-o em seu abraço para consolá-lo. Querida, você teve um pesadelo? Ah, hectares. Eu penso que sim. Está tudo bem, não há nada a temer. Está tudo acabado agora. Ponto. Milímetros. Sentindo o calor consolador vindo de Charlotte, os olhos de Roel se moveram nervosamente ao redor da sala antes de sua respiração se acalmar gradualmente. Seu estado abalado desencadeou o desejo de proteção de Charlotte, e ela apertou os braços ao redor dele. Um momento depois, ela começou a falar para distraí-lo de seu pesadelo. Estou surpreso. Nunca pensei que veria tal expressão em seu rosto. Ponto. Que tipo de expressão? Um assustado. Você nunca demonstrou medo, apesar dos muitos golpes que tivemos na Frota Dourada. Nunca pensei que veria esse lado seu. Ponto. Não é normal ter medo de pesadelos, Roel argumentou indignado nos braços de Charlotte, o que só aprofundou o sorriso no rosto dela. Ela estendeu a mão para acariciar seu cabelo preto enquanto murmurava baixinho. Ah, eu me lembro agora. Acho que houve uma vez que vi medo em seus olhos. Foi quando aquele monstro quase me matou no porão do navio. Você estava apavorado naquela época? Não estava. Ponto. Sim, Roel hesitou por um momento antes de assentir. Ponto. Quase não consegui chegar a tempo. Eu estava realmente com medo por um momento lá. E, eu significo muito para você. Ponto. Diante da pergunta provocadora de Charlotte, Roel silenciosamente virou o rosto corado, o que só divertiu ainda mais a garota de cabelos ruivos. Que adorável. Eu prometi à irmã mais velha Isabela cuidar de você então. Além disso, se alguma coisa tivesse acontecido com você naquela época, nossa Ascot House também enfrentaria muitos problemas. Oh, se for esse o caso, por que você atacou depois de expulsar aquele monstro? Não foi porque você estava com raiva dele por quase tirar minha vida. Ponto. Eu estava apenas sendo cauteloso. Ah, tudo bem, querida, eu acredito em você. TSK. Charlotte se aproximou um pouco e esfregou as bochechas carinhosamente nas de Roel, o que fez o último estalar a língua de vergonha. Os dois continuaram se abraçando por muito tempo antes de Charlotte falar de repente. Obrigada. Ponto. Não é nada, é justo que eu faça isso. Sabendo que a linha de defesa em torno de seu coração praticamente desmoronou, Roel não pôde deixar de suspirar impotente. Não fazia muito tempo desde que ele conheceu Charlotte, mas quanto mais tempo eles passavam juntos, mais profundamente ele se via sucumbindo aos seus encantos. Querida, você está se sentindo melhor agora? Milímetros. Assim, estou me sentindo muito melhor agora. É só que algo parece errado com isso. Como assim? Não parecia apenas um pesadelo. Enquanto Roel pensava no pesadelo, suas mãos começaram a se aproximar de seu corpo por insegurança. Ainda estava vívido em sua mente a tremenda pressão do olhar e o pânico absoluto que isso provocou nele. Ele tinha ouvido teorias em sua vida anterior de que os sonhos geralmente se originavam de encontros na vida real, mas o pesadelo que ele teve era tão inexplicável que parecia ter surgido do nada. Sem falar que o conteúdo de seus sonhos também era: você conseguiu domar o Glacier Criator, mas foi visto por um par de olhos bizarros. Sim, seria mais ou menos isso. Espere um momento, isso poderia ser a deusa mãe? Ponto. Roel calou-se diante da pergunta de Charlotte, que provocou a dilatação dos olhos desta última. Seu rosto gradualmente empalideceu quando ela percebeu as implicações do assunto. Não era brincadeira estar sob a vigilância de um deus, e geralmente trazia uma premonição sinistra. Desde os tempos antigos, um dos maiores medos dos governantes era chamar a atenção de um deus e ser transformado em marionete, e era por isso que eles faziam questão de pisar com cuidado e não ofender os deuses. Um enviado de Deus. Charlotte se sentiu incrivelmente perturbada por esse conhecimento e, vendo isso, Roel rapidamente agarrou sua mão para confortá-la. É apenas um palpite no momento. Não há necessidade de se preocupar muito com isso ainda. Pode ser apenas um pesadelo comum, mas, não se preocupe. Mesmo que seja mais do que um pesadelo, a situação ainda não é tão terrível. Roel caiu em pensamentos profundos depois. Fazia cerca de um mês desde que ele havia absorvido os poderes do Glacier Criator. Esta foi a primeira vez que um pequeno acidente aconteceu. Então seria imprudente tirar conclusões tão rapidamente. Além disso, também não havia informações suficientes para concluir que aqueles olhos poderosos pertenciam à deusa mãe. Mesmo que fosse realmente a deusa mãe, ainda não era um grande motivo de preocupação. Segundo a lenda, fazia muito tempo desde que ela havia falecido, embora agora parecesse mais que ela havia acabado de cair no sono eterno. De qualquer forma, enquanto ela não pudesse interferir na realidade presente, a ameaça que ela representava seria mínima. É certo que era um ponto de vista otimista, mas como dizia o ditado, espere pelo melhor, prepare-se para o pior. Ele definitivamente faria preparativos completos para isso caso as coisas dessem errado, mas até então, não havia sentido em se preocupar muito com isso. Espere um momento, poderia ser esta a razão pela qual Grandar me disse para não absorver Glacier Criator? Muitas possibilidades surgiram na mente de Roel. Ele sentiu que havia realmente uma necessidade de se encontrar com seu velho amigo e conversar sobre isso em breve. Sinto muito,
Roel, se não fosse por mim, você não teria sido colocado em tal posição. Uma voz embargada soou nos ouvidos de Roel, tirando de seus pensamentos. Ele virou a cabeça com espanto, apenas para ver lágrimas nos olhos de Charlotte. Por alguma razão, ele sentiu uma dor no coração, e rapidamente se aproximou para consolá-la. Que bobagem você está falando? Isso não tem nada a ver com você. Isso só aconteceu porque eu absorvi os poderes do Glacier Criator para melhorar minha linhagem. Mas, se não fosse por mim, você não teria conhecido aquele monstro em primeiro lugar. Eu só encontrei esse monstro devido à minha habilidade de linhagem. Você esqueceu que a irmã mais velha Isabela está noiva do meu antepassado, o Instor? Mesmo se você não tivesse me pedido para procurar herança da Frota Dourada com você, eu ainda teria continuado investigando o assunto seguindo os passos de Instor. Eu estava destinado a tropeçar nas 6 calamidades eventualmente. Então, a culpa não é sua. Ouça-me e pare de pensar muito nisso. Roel enxugou as lágrimas dos olhos de Charlotte enquanto falava. A garota de cabelos ruivos assentiu suavemente enquanto o abraçava ainda mais forte. Houve um longo momento de silêncio antes que ela finalmente levantasse uma pergunta que ela hesitou em fazer todo esse tempo. Roel, a irmã mais velha Isabela eventualmente. Ponto. Em vez de responder à pergunta de Charlotte, Roel a abraçou um pouco mais forte. Charlotte ficou atordoada por um momento antes de se ver incapaz de conter as lágrimas. Ela descansou a cabeça no ombro de Roel e começou a chorar lamentavelmente. Roel deu um tapinha em suas costas para confortá-la. O estado testemunha foi, em última análise, apenas uma realidade paralela. Na história real, sem a interferência de Roel, a deusa da Terra não teria aparecido para conter o Senhor das Trevas, o que significava que a queda da Frota Dourada era inevitável. No final, Isabela nunca mais encontrou Instor, e essa carta se tornou sua troca final. Depois de saber dos sentimentos entre Isabela e o Instor, Roel finalmente pôde entender um pouco as ações de seu antepassado, porque ele escolheu fechar os olhos para todas aquelas mulheres que o cortejavam, e porque ele continuou a viajar por toda a sua vida, nunca descansando verdadeiramente. Foi por vingança. Ele queria se vingar de sua esposa. Era provável que o monstro assustador conhecido como Ciri Darkness fosse eventualmente caçado por Winstor, o que explicaria por que a humanidade nunca chegou a ser ameaçada por ele. Os inimigos que ele dedicou sua vida a derrotar teriam sido mais do que apenas Ciri Darkness. Houve também a convocação dos santos e o resto das 6 calamidades. Ele estava determinado a espalhar o sangue de seus inimigos em homenagem ao seu único e verdadeiro amor. Seus inimigos provavelmente tremeram de medo diante de sua ira, até que ele desapareceu misteriosamente da face do mundo. Séculos depois, os descendentes da linhagem de Winstor e Isabela se encontraram mais uma vez, e eles herdaram a linhagem de suas respectivas casas também. O que o destino poderia reservar para eles desta vez? Roel não tinha como saber o que o aguardava no futuro, mas se havia uma coisa de que tinha certeza era que jamais erraria como Winstor. Sentindo o calor em seu ombro, sua determinação se tornou mais forte do que nunca. Ele sabia que era hora de parar de se esconder e agir agora. Amanhã, vou procurar Alicia.